Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega a sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Fotógrafas de Quinta. Não podemos esquecer de falar do nosso patrocinador, a Foto Álbum Universal, que está com a gente desde o começo, patrocinando os nossos programas. Vocês sempre vão encontrar a descrição de tudo que a gente fala aqui. Aqui embaixo tem o link, tem o arroba, tudo para vocês poderem conhecer eles direitinho. E hoje, tô aqui empolgada, quando eu falo de tecnologia, já fico toda... Falo, eita, nós, agora vai. A gente está com o Jonatas Guerra, da Banlec. Ele vai falar um pouquinho, então, sobre a plataforma. A gente vai ter um bate-papo muito gostoso. Oportunidades diferentes para fotógrafos, coisas que a gente não falou aqui, né, que a gente trouxe de novo. Então, vai ser bem legal. Espero que vocês gostem. E aí, eu queria dar a palavra para ele poder se apresentar. Jonatas, é com você. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que isso. A honra é minha de estar aqui, de verdade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco da minha história e da história da Banlec. E foi um prazerzaço ter conhecido vocês. E, de verdade, é uma honra. Me sinto honrado. Boa noite a todo mundo, né, que está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jonatas, como ela falou, eu sou founder e CEO da Banlec. A Banlec é uma plataforma que foi criada meticulosamente para ajudar os fotógrafos e filmmakers a melhorarem a qualidade do trabalho de entrega deles. E a Banlec, ela tem o propósito, de fato, que é o meu propósito, que é da minha equipe, da minha esposa, que é minha vice-presidente, do meu investidor, que é, de fato, ajudar o fotógrafo a ganhar dinheiro. Eu vejo... Gosto, hein? Falou em dinheiro. Exatamente. Eu vejo que o cenário sofreu muito durante a pandemia. A gente viu a primeira vez um recuo ali no crescimento dessa área. Então, a Banlec surgiu na pandemia, surgiu em 2020. E a gente viu que, cara, o mercado sofreu. Agora ele precisa se reerguer. Então, não é o momento da Banlec ter lucro, de eu encher meu bolso, sair com uma Ferrari ou algo desse tipo. Nesse momento, é hora da gente reinvestir tudo no cenário fotográfico, para ele voltar o que era antes e, claro, cada vez melhor. Então a Banlec tem total objetivo de ajudar o cenário da fotografia. Eu acho que é isso que fez a gente, em 3 anos, ser uma das maiores plataformas da América Latina. Porque os fotógrafos entenderam que eles podem encontrar na Banlec. Eu sempre falo que a Banlec é a melhor amiga dos fotógrafos, porque a gente está, diferente de todas as outras plataformas, a gente está obcecado em ajudar cada fotógrafo. Até hoje, a gente não tem nenhum reclame aqui, nenhuma reclamação, porque a gente é realmente obcecado em resolver problema. Então, se o fotógrafo tem um problema, eu falo, opa, eu quero muito ouvir, que a gente está obcecado em resolver. Isso é importante, que a gente cresce, né? Exatamente. A gente, hoje na Banlec, tudo que é desenvolvido, tudo que existe lá, foi feedback dos fotógrafos. Por exemplo, a gente é a única plataforma do Brasil que tem um atendimento 24 horas, 7 dias na semana. E isso foi feedback dos fotógrafos, que a gente, como toda startup, surgiu com atendimento padrão ali. Não era nem padrão, era de 6 da manhã às 22, que já era bem estendido. Mas eu entendi que o fotógrafo, ele gosta de trabalhar final de semana e ele gosta de trabalhar... A gente gosta, não! Precisa, né? Madrugada. E principalmente de madrugada, que é a hora que tem um silêncio em casa, que a maioria trabalha em casa, eu empresa ali, né? Eu presa. A equipe. A equipe, exatamente. E eu percebi que de madrugada tinha muita demanda. E demandas importantes. E aí hoje a gente tem um atendimento 24 horas, 7 dias na semana, 100% humanizado. Então se tu entrar qualquer hora lá, vai ter um ser humano que vai te responder. É fotógrafo. Você pegou um fotógrafo para trabalhar de madrugada? Não é fotógrafo. E justamente, acho que ninguém ainda... O founder, um dos founders que fundou comigo, que é o Sérgio, que foi o idealizador da Banlec, ele era fotógrafo. Hoje em dia ele tá mais na gestão e tudo mais. E eu sou fotógrafo tem 5 dias. Comprei a câmera e tô todo animado, assim. E tô aprendendo. Porque eu acabo que a Banlec tem patrocinado todos os eventos de fotografias relevantes do Brasil. Então, cara, eu passo ali 12 horas dentro de uma feira, 3 dias seguidos. Eu falei, cara, eu vou aprender por osmose, sabe? Eu vou aprender. E aí eu acabo tendo sempre aquela salinha VIP com os palestrantes e tal. Quando eu falo que tô aprendendo, eles começam a me ensinar um monte.
adoro absorver informação. Então eu tô curtindo, é um brinquedo que eu amei, assim, e tô aprendendo. Claro que não chega nem perto do trabalho que o fotógrafo faz. Eu tô ali de brincadeira e tudo mais. Mas com o tempo eu acho que eu vou ficar bom. Com certeza. E é muito legal que a Banlec chegou com tudo, porque assim, a gente não escutava a Banlec há pouco tempo e de repente a gente viu a Banlec em todos os lugares. Até a gente começou a falar, nossa, quem é essa Banlec? Aí tá em todos os cantos, vamos atrás da Banlec. E conta pra gente, como que vocês se lançaram? Como surgiu, da onde você veio, né? Que você contou uma história lá de quando você era menininho e tal. Verdade, então. E eu queria saber também que você contasse o que é, né? Como que funciona e quais são esses benefícios, porque pelo pouco que eu te conheço e que a gente falou, tem muitos benefícios pra gente, né, da fotografia. Exatamente. Deixa eu só mastigar o queijinho aqui, que é uma delícia. Cara, A gente gosta da parte que faz a gente ganhar mais dinheiro. Essa parte você pode se estender, que aí o povo, gente, pegar lá o bloquinho caneta, vocês anotarem que essa claro, parte eu vou dar várias dicas legais e vários cases, assim, do Brasil inteiro. A gente já está em mais de 5 mil cidades. E o Brasil tem 5 mil e pouquinho. Então, a nossa capilaridade está muito grande. E se vocês pensarem, Jonatas, então tu fez um investimento de muitos milhões em marketing e tudo mais. Tem um investimento muito grande, mas é muito boca a boca. Muito fotógrafo que querendo ajudar o outro, assim. Hoje, 90% dos nossos fotógrafos foram indicados por outros fotógrafos, a troco de nada. Isso é uma coisa que vem muito de mim, assim. Voltando aqui para trazer a história numa linha certa, eu sou programador, não sou fotógrafo. Eu sou programador desde os 13 anos de idade. Você é garoto de programa. Garoto de programa, com certeza. E eu era uma criança muito levada, e aí o meu pai, uma vez, meu pai é militar, ele me deixou 1 ano de castigo. Cara, 1 ano de castigo é muito tempo, sabe? 1 ano, 12 meses. Caraca. Mas, tipo assim, que tipo de castigo? Você não podia fazer o quê? Eu não podia fazer... Era escola, casa, casa, escola. Era só isso. Você só podia estudar. Eu só podia estudar. Eu podia ficar em casa. E aí meus amigos a minha casa passou a ser o ponte. Todos os meus amigos iam pra lá. Eu não podia... Nossa, que ótimo castigo. Não podia sair, mas os amigos mas iam os amigos pra cá. podiam ir. Senão eu ia enlouquecer, né? E a minha mãe também, como meu pai era militar, ele trabalhava em plantão. Então minha mãe dava aquela... Quebrada. Eu nem vou perguntar o que você aprontou. Eu posso contar. Jesus, 1 ano. 1 ano. Não foi tão ruim assim, olha só. Eu não tenho vergonha de contar nada do meu passado. Eu tinha só uma missão quando eu era criança, assim. Meu pai falou, cara, tua única missão na casa é botar o lixo pra fora. Terça, quinta e sábado. É só pegar o lixo, eu morava num prédio, uma vila, assim. Só pegar o lixo e colocar na rua, terça, quinta e sábado. Só que meu pai era muito severo, então ele me batia, sabe? Antigamente, eu apanhava pra caramba. Eu merecia muito, sabe? Porque eu fazia muita besteira. E aí, só tinha essa missão. E eu sempre esquecia. Cara, TDAH, se não tem recompensa instantânea, a gente esquece. Tipo, botar o lixo não tinha uma recompensa pra mim e eu esquecia. Então... Mas não vinha na sua cabeça, a recompensa é não apanhar. Exatamente, não via. Eu só percebia quando eu já tava A apanhando. cabeça do TDAH não funciona assim. Exato. E aí, teve um dia que meu pai esqueceu a chave de casa. E aí, ele tocou o interfone. Quando ele tocou o interfone, a minha mãe atendeu, eu tava na sala assim, e falei, mãe, quem é? Ela, teu pai, tu colocou o lixo pra fora? Hoje é quinta. Eu falei, coloquei, com certeza. Fui olhar e eu tinha esquecido. E aí, do lado do meu prédio, da vila onde eu morava, tava construindo um arranha-céu, um prédio novo. Só que tinha sido embargado pela prefeitura, sei lá. Aí eu pensei assim, cara, vou jogar o lixo ali. Meu Deus. Amanhã eu pego. Vou jogar o lixo ali, eu tinha 11 anos. Vou jogar o lixo ali e amanhã eu pulo lá, que eu gostava de pular essas coisas. Eu pulo lá e pego e resolvo. Só que aí, cara, vira um vício. Meu pai tocava o interfone e eu jogava o lixo Era o lá. gatilho. Esse era o gatilho. Esse era o gatilho. Você nunca pulou um muro pra ir buscar o saco Eu nunca de lixo? fui buscar o lixo Entendi. até um dia que a obra foi desembargada. Então a obra foi desembargada, quando eles cortaram o matagal lá, viram que tinha um monte de lixo. E aí chamaram lá no Rio, quem cuida do lixo é a Colurb, eu não sei quem é aqui em São Paulo, mas é a Colurb, chamaram a Colurb, fizeram uma denúncia, a Colurb abriu o lixo, viu as cartas lá, né? E foi direto no meu pai e tal. E aí... Mas era muito lixo, então você Era muito, foi, passou um ano. Era terça, quinta e Um ano sábado. jogando lixo no vizinho, gente. Terça, Deus. quinta e sábado jogando lixo pela janela. Você arremessava pela janela? Não, pela janela não. Eu morava no primeiro andar, no térreo. Então era um muro assim de 3 metros. Sim, você só fazia Eu assim. só fazia assim, ó. Pá, e jogava. E o mato era alto, ninguém via, sabe? Então, e aí, cara, foi virando um vício fazer isso. Eu não queria apanhar. Quando eu pensava em apanhar, lixo pro lado. E eu só pensava, um dia eu vou ali pegar tudo. Só que a Colurb chegou antes. Esse dia nunca chegou. Aí meu pai me deixou 1 ano de castigo.
E aí eu tinha Mas computador. ele foi multado? A gente foi multado. Mentira! Tomou uma multa, exatamente. Tem multa, né? Isso é muito sério. Muito Jogar sério. lixo, Sim. pô, é muito sério. Jogar lixo na rua. E nem na rua, numa outra propriedade ainda. Propriedade privada, Renato. Exato. Não, Mas não sério. levaram em Cara consideração do que você meu era filho criança? isso, gente. Não levaram em consideração que eu era criança. Porque a Colub, o órgão fiscal, ele não vai levar em consideração que é criança. Ele vai levar em consideração quem jogou o lixo. Quem jogou o lixo foi o responsável. Sabe? Tu educou mal o teu filho. Sabe? Não é teu. Você aqui não viu que ele tava Aí jogando nunca lixo mais no você lugar ficou errado. responsável pelo lixo. Não, e eu continuei responsável pelo lixo. Mentira! Continuei esquecendo e apanhando e tudo mais. Mas pelo menos eu não taquei mais no vizinho. E aí meu pai me deixou 1 ano de castigo. E nesse 1 ano eu só tinha um computador. E meu pai, ele era muito severo, assim, sabe? Não tô reclamando, acho que ele fez tudo certo. Às vezes os pais até em linhas tortas ali, eles acertam. Depois que tu fica adulto, que tu entende. Tu fala, caramba. E foi dessa maneira que meu pai me criou e ele me deu uma profissão naquele momento, me colocando de castigo. Vai ver que você precisava de 1 ano de castigo pra você ser o que você é hoje. Exatamente. E não faria nada diferente. Tacaria o lixo de novo lá. Se eu voltasse ao passado, né? Então, eu fiquei 1 ano de castigo e eu fui ficando viciado em computador, porque naturalmente eu só tinha aquilo. E aí eu chorei muito pro meu pai conseguir convencer ele a botar a Velox, que era uma internet banda larga na época. A Oi. Que é isso, da Oi, era o Oi Velox, que era 64 kbps, 128 kbps, sabe? Nada. Era nada, mas era super velocidade pra época e não precisava esperar meia-noite nem ocupar o telefone pra se conectar. E aí eu fui ficando viciado. Na época não tinha Orkut nem o YouTube ainda. Tava surgindo ainda, mas tinha Flogão, tinha o MySpace e tal. Então, pra aprender programação, a gente acessava muito site russo, essas coisas assim, israelense e tal. Exatamente. Imagina, sem o YouTube. Não tinha YouTube pra aprender. O YouTube foi surgir, acho que em 2006. Então, até em 2002, 2003, onde eu já tava programando ali, era um mar, assim, tudo mato. Era muito difícil. Mas, cara, eu tinha vontade. Quando tu é criança e tá aprendendo algo, tu fica, tipo, viciado. E eu sentia que era meio um superpoder, sabe? Porque ninguém entendia o que era internet, ninguém sabia o que eu tava fazendo. Mas eu tinha uma comunidade online ali, a gente tinha uma comunidade no Mirk. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas com certeza algumas pessoas conheceram. O Mirk era tipo um bate-papo da UOL, só que mais de tecnologia e tal. E aí eu comecei a aprender programação naquele momento. E aí depois de alguns meses, o meu pai e a minha mãe começaram a ficar muito preocupados, né? Porque eu tava virando sai do noite. quarto? Sai do quarto, virando Só no computador. noite e tal. E tinha muito medo, meu pai não entendia o que era internet direito. Tinha muito medo de eu estar fazendo alguma besteira. Aí eu lembro que meu pai falou assim, cara, tu tem que fazer um curso de inglês. Que é uma coisa que, pô, eu me arrependo muito de não dominar o inglês. Eu dou aquela arranhadinha, viajo, me viro, porque eu sou da mímica, sou agitado, eu sempre me viro. Mas o meu pai falou, cara, tu tem que aprender o inglês. E eu falei, putz, eu não gostava de aprender língua, sabe? Até hoje eu não gosto tanto, sinto a necessidade, mas não gosto tanto. E aí eu falei, cara, eu aceito fazer um curso de inglês se tu me colocar num curso de informática. Eu quero aprender mais de informática, entender, sabe? Eu tava muito na prática e não entendia a teoria. SOS Computadores. Eu fui pra Microlins. Microlins. Aí meu pai me colocou na Microlins. E aí, nos primeiros momentos da Microlins, o professor, ele falou, cara, tu tá muito avançado já. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de web design, na época era chamada Meu, a de web criança design. chega na Microlins e ele já tá avançado. Não, Exatamente. porque foi assinar, ele abriu o Windows 3.1. Ele já sabia programar o Windows. Isso a gente programava lá no Windows, com certeza. Eu fiz muito vírus, gente, eu tenho que confessar, sabe? Eu era criança, eu não tinha consequência, não sabia o que era. Isso era tudo mato. Mas não fiz nada de muito errado, assim. Mas, eu invadi os computadores dos coleguinhas, descobri a senha dos coleguinhas, era tipo um superpoder, eu sei tua senha. Ele duvido, aí eu citava na hora, sabe? Era tipo isso. E aí, eu fui pra esse curso, eu tava muito avançado, e aí com 13 anos eu comecei a trabalhar já numa agência de web design. Com 13? Com 13 anos eu comecei a trabalhar numa agência de web design, desenvolvendo site, fazendo site, sabe? Na época a gente programava muito em Flash, alguns que são da internet vão lembrar que o site era desenvolvido em Flash e tudo mais. E aí, a partir dos 13 anos, eu comecei a trabalhar e aí comecei a desenvolver muito site, sistema. Fiquei viciado em programação, eu tenho tatuagem de programação, assim. E com 17, eu fui chamado para fundar um aplicativo de música, que o nome era Y-Musics. E depois virou Musics só, a gente teve investimento, saímos na capa do Globo, uma série de coisas. Eu era o Com mais... 17. Isso com 17. Eu era o mais velho e tinha 17, meus sócios tinham 16. Tudo emancipado já, né? Não, zero emancipado.
Não, mas meu pai e minha mãe... Imagina o seu pai nisso tudo. O meu pai, depois que eu comecei a ganhar... Assustado. Não, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, ele se desprendeu, assim, ficou mais tranquilo. A minha mãe também, assim, minha mãe ela era muito do interior, então minha mãe estudou só até a 5ª série e tudo mais, então ela tinha muita aversão em eu sair de casa, né? Com 17 anos eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, fui morar em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, onde rola festa, rolava muita droga, essas coisas, sabe? Então ela tinha muito medo de eu me perder ali, mas a gente tava com foco só. Isso, 2017, quando eu tinha 17, mais ou menos, foi 2006, 2005, já tinha o Facebook, já tinha a história do Facebook, já tinha o Orkut bombando no Brasil e tudo mais. Então, o nosso sonho era aquilo ali, sabe? Fazer startup. Só que não tinha esse nome ainda. Tinha muito pouco sobre isso. Ainda não tinha evento de startup, ninguém conhecia. Só que eu falo que a gente teve muita sorte, assim. Mas eu sempre falo, cara, tem sorte. Eu tenho. Eu me considero um cara muito sortudo por tudo que eu vivo e vivi, assim. Só que eu sempre falo, a sorte, isso alguém falou e eu ouvi, copiei, e às vezes eu não sei quem foi o autor, a sorte ela até bate na tua porta, e ela bate. Mas se tu não virar a maçaneta, sabe, ela não entra. Então tu tem que estar preparado. E eu tô sempre preparado pra abrir a maçaneta, eu juro. Eu já tô olhando, esperando ela ali, ó. Quando ela vem bater, eu falo, a porta já abriu, sabe? E aí, só pra vocês entenderem, tinha esse sonho, era eu, Felipe e Ricardo, de fazer um aplicativo de música, porque naquela época já tinha o YouTube, tinha acabado de ser lançado, e o YouTube era muito usado para ouvir música, mas não tinha um aplicativo de música ainda. Os meninos estavam fazendo lá acho que na Suécia, sei lá, o Spotify, mas ainda tinha toda aquela guerra, e a gente falou, cara, vamos fazer música de graça, porque todo mundo já ouvia música de graça, já era pirataria. Baixava Todo mundo com aquele MP3, lembra? Com o MP3 tudo falso, casar, emule, todo mundo baixava a música cheia de vírus no Windows, o Windows XP bombando, né? Aquele papel de parede maravilhoso. E aí a gente falou, cara, vamos fazer uma plataforma. A gente tinha capacidade de programação, só que a gente precisava de dinheiro, né? E cara, dinheiro é difícil, não adianta, não dava pra pedir pros pais isso, que não dava nem pra explicar pra eles o que era. E aí o dono do YouTube vendeu o YouTube pro Google, que foi uma das maiores vendas da época, assim, eu acho que foi 2 bilhões de dólares, que foi um absurdo pra época, e o YouTube tinha 6 funcionários, sabe? E o Google foi lá, que era o gigante, comprou. E aí o dono do YouTube tirou um ano sabático ali pra ficar viajando e contando a história dele pelo mundo inteiro. E aí ele tava aqui na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro, ele foi dar uma palestra aqui na Bolsa de Valores de São Paulo e no dia seguinte no Rio de Janeiro. E a gente, molecão, falou, cara, vamos lá. É lá que a gente tem que estar, vamos escutar esse maluco. Os meus amigos já falavam inglês, eu não. Mas eu falei, eu vou assim mesmo, sabe? Vai na mímica. Vou entender o que ele tá falando. E aí a gente foi nessa palestra do fundador do YouTube lá na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, no prédio da Bolsa de Valores. E depois da palestra, não entendi porra nenhuma que ele falou, sabe? Mas depois da palestra, a gente começou a trocar ideia com um monte de gente. E o fato da gente ser jovem chamava muita atenção. Então todo mundo queria saber o que a gente estava fazendo e tudo mais. Tinha um movimento já acontecendo nos Estados Unidos de startup, o Vale do Silício e tal. Então esse pessoal era investidor, então já sabia o que estava acontecendo. Então eles viam a gente muito novo e falavam, cara, eu quero entender o que vocês estão fazendo. Tinha um potencial ali, sabe? E aí a gente conversando numa roda, explicando qual era a nossa ideia, um player de música e tudo mais, para remunerar os artistas e tal. Passou um senhor, assim, na época eu falava senhor, mas não, ele não era um senhor, ele tinha 40 e poucos anos, mas eu tinha 17, então... Fala isso não. Não, eu tô perto disso também, mas ele passou e ele falou assim, cara, eu escutei vocês falando a ideia de vocês, toma aqui meu cartão, eu acabei de vender minha empresa e tô com tesão em investir em startup, mas eu quero investir nisso, em jovem, em crianças. Ele falou dessa forma. Eu sou adulto, sabe? Chamando você de criança, era Já bateu a sorte aí. Exatamente, aí já foi um pouquinho de sorte. O cara passou, ouviu só que a gente abraçou. No dia seguinte, a gente foi no táxi, na época não tinha Uber nem nada, a gente no táxi programando o MVP, que é o produto mínimo viável. Alguma coisa pra mostrar pra ele, sabe? Mostrar pra ele o que a gente queria fazer. E aí foi eu, Felipe e o Ricardo lá no apartamento dele, na zona sul do Rio de Janeiro, assim, frente ao mar e tal. Pra gente era puta legal, né? E aí chegou lá ele, cara, eu quero fazer reunião no chão, sabe? Nesse estilo, assim. Ele, eu quero fazer reunião. A gente sentou todo mundo no chão, explicou qual era o sonho e tal.
Aí ele falou, pô, beleza, eu quero ajudar vocês. Quanto vocês querem aí pra fazer o negócio? Falou, isso é um sonho, né? E aí, um amigo meu, que encabeçava, ele tava estudando nos Estados Unidos, a ideia foi dele, ele tava estudando nos Estados Unidos e voltou com essa ideia. Ele abandonou o estudo lá e voltou com essa ideia. Falou, mano, vou fazer essa porra no Brasil. E aí, achou 2 programadores, que era eu e o Ricardo. E aí, o Felipe, ele nem gaguejou. Ele, $1 milhão. Aí o investidor falou, calma aí, cara. $1 milhão é muito dinheiro. O que vocês vão fazer com $1 milhão? Ele falou, pô, a gente vai fazer a maior empresa do mundo de música e tal, papapá. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, pé no chão, calma. Vamos fazer o seguinte, eu vou investir então. Vocês estão fazendo o quê? Tava todo mundo fazendo faculdade. Abandonem a faculdade, larguem a faculdade. Vocês moram aonde? Aí o Felipe não tinha nem onde morar, sabe? Ele tinha voltado dos Estados Unidos. Ele tava nos Estados Unidos dormindo na casa do Ricardo e dormindo na casa de alguns amigos. E aí ele falou, cara, eu não tenho nem onde morar, sabe? Eu vou morar na empresa. Aí ele perguntou, eu tava fazendo faculdade, o Ricardo também. E ele falou, cara, vocês estão dispostos a largar a faculdade? Eu falei, eu tô. Quero que se foda, sabe? Mentira. Sim. E aí a gente falou, pô, beleza. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte. Eu morava no Meier, que é subúrbio do Rio. Um outro morava no Jardim Botânico. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês venham morar na Zona Sul, num apartamento. Os 3 vão morar no apartamento e faz a empresa lá. Gente, mas esse homem é um deus que a gente Nossa. não precisava passar por um desses. É que eu falo que Tava no lugar Anjo. certo, na hora certa. eu falo que E tem abraçou pouquinho a de oportunidade, sorte. né? Porque às vezes você poderia ter ficado com medo, ter falado, não, pô, não é assim. Como assim? Eu vou sair da faculdade, vou morar no apartamento, você tá louco, quem é esse cara? homem que é tipo, 3 jovens, né? Exatamente. E normalmente os coroa adora garotinho. É. Então... Eu falei, não. E o cara, pô, super gente boa. Ele tinha acabado de vender a empresa dele pro Eike Batista e tal. Então, na época que o Eike Batista era o auge aí do bilionário no Brasil. Então, ele tava querendo investir. E ele já tava vendo esse movimento, já tava morando nos Estados Unidos. Então, ele tava vendo esse movimento, tava passando um tempo no Rio de Janeiro. E aí ele viu a gente e achou que era uma oportunidade. E a gente super abraçou. Teve muita sorte. Eu sempre falo, cara, eu tenho sorte. Eu não nego, não, eu tenho. Só que eu abraço cada uma delas. É você destemido, né? Exatamente. E aí o Felipe, que estava encabeçando o projeto, eu e o Ricardo, a gente era programador e tal, a gente falou, cara, beleza, vamos alugar esse apartamento. Aí ele investiu $30 mil. Não era muito pra época, porque o dólar era 1 e pouquinho. Não era o que é hoje, 4 vezes mais. Mas $30 mil dava pra gente sobreviver 3 meses morando na zona sul do Rio de Janeiro, vivendo um padrão de vida bem legal, porque ele falou, cara, vocês precisam ter conforto, vocês não tem que se preocupar com nada, eu quero que vocês programem noite e dia, eu quero chegar lá e ver Red Bull na mesa até, sabe, eu quero vocês virando 3 noites. Em 3 meses, se vocês fizerem algo legal, se vocês fizerem algo bacana, eu apresento vocês para mais investidores, para quem sabe vocês chegarem no $1 milhão que vocês querem. Mas a gente tem que fazer um MVP decente, que isso que vocês me trouxeram é uma merda. Realmente era. Fizeram no táxi, né? A gente fez no táxi, sabe? Era só para mostrar o que a gente queria. E aí a gente conseguiu esse investimento, saiu com cheque, cara. E olha que doideira. Ele deu os 3 cheques na mão pra gente, sem contrato, sem papel, sem nada. Ter pego o dinheiro sumido, não ter programado nada. Total, não ter programado nada. E ele falou, não, confio em vocês. E aí eu lembro que a gente falou, cara, mas não tem um contrato. Ele tava com o advogado do lado dele lá, ele falou, não, pô, a gente vai apertar a mão e é isso. Aí Viu eu do falei, bigode, né? eu falei, pô, fechou, vambora. Aí a gente foi morar os 3 em São Conrado, num apartamento enorme. Isso aí acho que precisa de um podcast só pra contar esse período. Não, vai virar série da Netflix. Vai virar série da Netflix aqui. E aí, eu vou resumir, porque o Musics é muita história também, vou voltar pra Banlec. Enfim, aí a gente fez tudo acontecer, depois ele apresentou pra outro investidor e pra outro investidor, rolou muito tempo, só que era música de graça, gente. Música de graça não dá retorno. E aí tem a Sony, a Universal Music, todo mundo Querendo te matar. querendo matar a gente e tudo mais. E aí não vingou, Mas vingou. vocês não pagavam o ECAD. Não, ECAD, tá doido. A gente era... Sabe, pra vocês terem ideia, era Music X no final. O C e o X virava de cabeça pra baixo e o C e o X junto vira uma caveira. Era uma caveira de pirataria mesmo. Sabe? Era muito inspirado no The Pirate Bay. Então... era pirataria. Ao pé da letra era pela pirataria. E aí, só que a gente chegou a atingir 2 milhões de usuários, que pra época era muita, muita coisa. E aí tinha o Facebook, era um aplicativo, tinha um aplicativo fora, mas tu fazia o login com o Facebook e tinha um aplicativo dentro do Facebook pra tu ouvir música. E tinha uma pegada toda social. Quando tu dava o play na música, mostrava no Facebook, ó,
fulano começou a ouvir música tal. Tu tinha como acessar as playlists dos teus amigos pra saber o que eles estão ouvindo. Nossa, que legal. Tinha toda uma pegada social, assim, bem legal. Só que era música de graça, então não dava dinheiro nenhum. Então a gente conseguiu alguns investimentos, mas não foi pra frente. Em determinado momento, a gente acabou fazendo negócio, vendendo banco de dados e assim vai. E eu fui pro mundão aí, me divertir e fazer um monte de coisa. Aí eu fiquei trabalhando como freelancer. Mas e esse senhor? O que investiu... Vocês perderam contato? Teve mais 3 pessoas que investiram. Depois dele, teve mais 2. Não, a gente não perdeu contato com ninguém, mas investir em startup é um investimento de maior risco que existe. É um capital de alto risco. Eu acho que é o maior risco de todos os investimentos. Porque, pelo que eu entendi, a teoria desses caras que eram investidores nessa época, eles pegavam, por exemplo, R$1 milhão, vamos trazer para real. Naquela época falava muito de dólar e tal, por causa dos Estados Unidos. Vamos trazer para real, R$1 milhão. Eles pegam e investem em 5 startups, R$200 mil. Se umazinha vingar, ela vai pagar todas as outras. É tipo um investidor anjo, né? É um investidor anjo, eles foram investidor anjo. Então, assim, tem uma perda muito grande. E o Musix foi uma perda pra eles. Mas não ficou um sentimento ruim, nem nada do tipo. Tipo, já tava no cálculo ali. É esperado, né? Já era esperado. É bem isso. Quando esses caras investem em startup, eles investem em vários. Claro que eles selecionam e tudo mais. Hoje em dia virou todo um ecossistema de investimento. Tem empresas e congressos enormes e todo um caminho que tem que seguir para tu conseguir investimento. Só que nessa época era tudo mato, sabe? Imagina, hoje tu não consegue isso, entrar numa reunião e sair com o cheque apertando a mão. Não. É muito difícil, sabe? Todo mundo quer saber. Tem o CAC, LVT, NPS, tem um monte de coisa que eles querem saber, assim. E a gente surfou um pouco nessa onda. O que foi muito legal pra mim. Toda essa experiência que aconteceu no Musix moldou toda a minha vida. Porque, 17 anos eu fui morar sozinho, sabe? Fui realmente viver uma vida dentro de um apartamento com mais 2 moleques, assim. Vocês imaginam, era uma zona, louça até o teto. Tinha dia que a gente O trancava... vizinho cheio de lixo. Nossa, os vizinhos reclamavam muito. Tinha muita festa também, imagina. Era na base de festa, cerveja, Red Bull, sem vergonha nenhuma. Os investidores que entraram depois lá, eu lembro que tinha um investidor, eu não vou falar o nome dele, mas ele é super famoso, eu vou estar com ele palestrando no próximo evento aí, então já fica a dica. Eu lembro que ele chegava pra gente lá e ele falava, mano, a nossa sala não tinha nada, era uma sala muito grande, apartamento de Zona Sul do Rio de Janeiro, antigo, então uma estrutura muito grande, 100 e poucos metros quadrados para 3 adolescentes, a gente usava um quarto só, que era o único que tinha ar-condicionado. Aí ele chegava lá e ele falava, cara, a única coisa que eu quero é um Marlboro. Ele pedia um Marlboro vermelho, a gente nem fumava Marlboro, sabe? E a gente jogava o Marlboro no chão, em todas as reuniões, era sentado no chão, fumando Marlboro, tossindo, porque era um cigarro forte, mas para agradar ali, explicando para ele quais eram os planos e tudo mais. Então, muita gente ajudou a gente nesse período. Por exemplo, um mentor durante um tempo foi o Amor Pinho, que foi presidente da Associação de Startups e tudo mais, ajudou a gente muito, assim, foi um conselheiro. Um dos investidores foi o André Dayaman, o Gui Hegler, e teve o Carlos Mário, que foi o primeiro lá. Então, assim, tudo que esses caras falavam eu ouvia com muito carinho, sabe? Eu ouvia com muito carinho. E o Musix, eu sabia, em um determinado momento, eu entendi que não ia dar certo. Porque precisava de muito dinheiro para brigar com as gravadoras. E a gente não tinha dinheiro. E o pior, a gente não tinha experiência, sabe? Experiência, eu acho que contaria muito. Se fosse hoje, talvez eu encarasse uma missão dessa. Mas naquela época eu não tinha cabeça para tocar um negócio daquele jeito. Meus amigos menos ainda. Mas a gente tinha muita vontade. Então por isso que a gente fez, durou 3 anos, assim. Foi muito legal. A gente atingiu 2 milhões de pessoas. Chegou a ser um dos sites mais acessados do Brasil, assim. Só que era pirataria, então não tinha jeito. Teve que ser encerrado. E aí, toda a experiência que me deu no Musix, eu fiquei fazendo freelancer a vida inteira. Como programador, eu ganhei muita experiência e eu nunca tive... Pô, imagina, com 13 anos eu comecei a trabalhar num negócio de web design onde tinha uma puta flexibilidade. Com 17 eu abri a própria startup. Quando eu saí, não tinha como eu trabalhar de CLT. Não existia, não dava mais. Eu fui moldado para outra coisa. Então eu comecei a trabalhar de PJ, que depois, hoje em dia, virou comum, a contratação PJ. Então eu comecei a trabalhar ali com 20 anos, 20 e pouquinho, como PJ. E prestando serviço para diversas empresas, inclusive para a Universal Music posteriormente. Se vocês entrarem no site do caetanoveloso.com.br, fui eu que fiz. Tá lá meu nome no final. Eu acabei virando a casaca, que meus amigos falaram, cara, tu foi trabalhar pros caras. Eu falei, pô... Pagando bem. Sabe, que mal tem.
Aí eu acabei trabalhando um pouco para a Universal Music, prestei serviço para uma série de prefeituras, terceirizada da Petrobras. No Rio de Janeiro eu fiz FETransport, uma série de sites e projetos relevantes, assim. Mas tudo como freelancer. Eu nunca E a faculdade não voltou nunca mais. Eu terminei a faculdade. Terminou, Eu que terminei a faculdade. Eu voltei pra faculdade, terminei, mas eu nunca peguei meu diploma, assim, eu dei uma abandonada no final. Nunca peguei o diploma porque, cara, nem precisava, sabe? Na área de programação, não adianta tu ter diploma. Eu chegava numa entrevista pra fechar um negócio, o cara nunca me pediram, falando, tu precisa me dar o diploma. Não, vamos ver, sabe? Senta aqui e vamos ver se tu sabe fazer. Porque também programador, se não sabe, não sai nada. Não sai nada, exatamente. Tu consegue até mentir ser um cara legal, mas vai durar 1 ou 2 semanas, porque uma hora tem que executar alguma coisa. Então, na área de programação, não tem muito essa questão de formação. Claro, hoje em dia tem RH e um monte de coisa que seleciona. Então, tem a pilha de currículo, eles dão preferência para quem tem pós, para quem tem não sei o que lá, MBA e tal. Mas, cara, eu nunca fui, tipo, se me chamavam para trabalhar e tinha uma empresa de RH no meio, eu nem ia. Sabe? Eu nem ia. E quando eu era enganado, chegava lá e eles falavam, não é. E era uma... Como é que chama aquele negócio coletivo? Quando tu vai... Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo. Porra, eu ficava puto. Eu ficava muito puto. Eu falava, cara, vocês me chamaram aqui pra prestar um serviço e estão fazendo dinâmica de grupo. Isso é falta de respeito, sabe? E eu não participava. Porque, cara, pra mim era perda de tempo. Eu precisava ter um contato direto. Então, eu trabalhei em pequenas startups e tudo mais. E aí, em 2017... eu fui chamado para trabalhar numa startup de mídia em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, que é tipo a cidade mais segura do Brasil, assim. Eu não sabia. E aí eu fui fazer um trabalho lá de 2 semanas. Fui para ficar 2 semanas. Não saiu mais. E fiquei 1 mês inteiro. E eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo sul do Brasil. Conheci a minha esposa que tá aqui. Mas vem cá, amor. A Duda. A gente tava falando que por trás de um homem de sucesso sempre tem uma grande mulher. A gente tava falando sobre isso. E hoje o pessoal olha a Banlec assim e vê muito meu rosto, né? Vê muito eu tô aqui e tal. Mas, cara, não seria nada sem a Duda. A gente, de verdade. Quem manda no rolê é a Duda. Ela que é a chefona. Nosso investidor, que é o Valentim, ele chama, ele fala, Duda, que é a chefona. Tudo eu peço autorização pra ela. Porque é ela que comanda. Não, dá beijinho aqui. Ela que comanda tudo, ela que é o pé no chão. Eu sou viajão, eu sonho, sabe? Vou fazer negócio, vou vender, mas ela que é o pé no chão ali. Então, com 17, em 2017, eu fui pra lá, adorei a cidade e falei, cara, vou me mudar pra cá. Eu fiz um projeto lá, quase fiquei também. Não, Jaraguá do Sul. Sul. De calçado grande que tem lá? Tem um monte. Aquela Calçado, malha. Quase fiquei. Então é uma cidade que tudo funciona, assim. Não vou fazer tanto jabá pra Jaraguá do Sul, não. Porque eu sou até suspeito. Mas é uma cidade que tudo funciona, eu amo estar lá. É literalmente a cidade mais segura do Brasil. Só que eu tô de mudança. Eu vou voltar pro Rio de Janeiro, pra Itaipava. É o oposto de... Eu vou me mudar porque a gente tá abrindo uma sede. Itaipava é mais interior, né? Interior do Rio de Janeiro, a região serrana. Não, tô falando que ele vai da cidade mais segura pra menos segura. Não, mas Itaipava é uma interior do estado e é uma das cidades mais seguras do Rio de Janeiro. Itaipava, Teresópolis ali. Sim. Ganha título região serrana ali do a Rio, região né? serrana A região ganha que faz cerveja boa. cerveja boa, adoro. Então, mas o Sul também tem cerveja boa pra caramba, assim, demais. E aí eu nem fiquei tanto tempo lá em Jaraguá do Sul nesse período. Assim que virou 2018, eu fui chamado para trabalhar num projeto de nutrição. Cara, não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo, que era... Mas como programador também. Como programador. E aí o Valentim, que hoje é nosso investidor, ele tava tocando esse projeto. E aí eu tive a oportunidade de ir pra lá, que era no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, de novo, eu vou... De alguma maneira o Rio de Janeiro sempre me atrai, sabe? Mesmo sem eu querer. Eu falei, beleza. E a gente já tava namorando na época. Aí eu fui pro Rio de Janeiro pra ajudar nesse projeto, que o nome é WebDiet, que hoje é o maior aplicativo de nutrição do mundo, assim. Tu usa. Se você vai no nutricionista, o nutricionista usa o WebDiet. Então tu tem um aplicativo aí que fica te lembrando a beber água. Eu tava essa semana no WebDiet Conference, que era uma conferência de nutricionistas e tudo mais. É um projeto super irado. E o Valentim tocava esse projeto lá, e eu fui trabalhar com ele para fazer isso como PJ também.
E trabalhando lá, com o Valentim, eu aprendi muita coisa. Foi o projeto que eu mais me dediquei, assim, depois do Musix, sabe? Que eu tinha muita dificuldade de achar um propósito, de achar uma coisa legal. E trabalhar com o Valentim foi muito legal, que ele é louco que nem eu. A gente se conheceu, já foi morar junto, sabe? Em um mês a gente já casou com o em um mês a gente já foi morar junto, assim. E aí... Passou um ano, a gente morando junto, meu namoro com ela tava ficando extremamente abalado, porque namorar à distância é uma merda, é horrível, não recomendo pra ninguém. E eu falei, ela tava na faculdade ainda, ela é bem mais nova que eu falei, amor, vem pra cá, porque se tu não vir vai dar merda. E aí ela foi morar no Rio de Janeiro, imagina, ela com 19 anos, eu falando pros pais dela, que são do interior de Santa Catarina, que ela vai se mudar pro Rio de Janeiro, largar a faculdade lá pra fazer outra faculdade aqui, atrasar um ano de formação, porque quando tu muda de faculdade, atrasa. O currículo nunca bate, né? Não tem jeito. E aí os pais dela abraçaram a ideia, ela também veio morar no Rio de Janeiro. E, inclusive, foi dividir apartamento eu, ela e o Valentim. Sério. O Valentim morou junto comigo com a Maria Eduarda. Ali, Era um trisal. Quase isso. E aí a gente morou nós três ali durante um tempo, só que a gente tem cachorro. A gente tinha cachorro e a gente adora. Hoje a gente tem 3. Então eu falei, Valentim, teve uma hora que teve que cortar o cordão umbilical ali. Falei, cara, a gente vai morar em outro apartamento e tudo mais. Foi uma tristeza e tal, se separar, porque tinha uma energia muito boa. A gente morava num apartamento muito fodido, gente. Muito fodido, assim, não tinha quase nada, não tinha nada na sala e tal. Mas a gente era feliz. Eu falo, cara, foi um dos momentos muito felizes da nossa vida. Essa semana a gente passou nesse apartamento lá, tava todo empoeirado, a gente fez questão de dormir lá e foi só nostalgia, sabe? Foi muita felicidade. O Valentim acordava, ele é super elétrico, com uma caixa de som, aquela JBL gigante, tocando música dos anos 80. E falando, tá com sono? Tá dormindo? Acorda aí! E eu acordava triste, assim, mas entrava... Pegava cerveja? Pegava cerveja e bebia. Exatamente. Na época eu fumava cigarro, eu já acendia um cigarro antes de escovar o dente, sabe? E trabalhando muito, a gente trabalhava o tempo todo. Porque como eu morava com o Valentim, que era o CEO, o trabalho... E quando, tipo, eu era muito dedicado no sentido, eu abraçava a causa. E eu tinha dificuldade de abraçar. E como o Webdiet eu abracei a causa, eu trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Era tudo. A gente voltava pra casa, eu e o Valentim, e ficava pensando, cara, como é que a gente pode melhorar a parada? Como é que a gente pode fazer ser melhor? Ser disruptivo, sabe? Então a gente ficava o tempo todo falando disso e etc. E aí, enquanto eu tava no Webdiet, em um determinado momento, eu recebo uma ligação do Sérgio, o idealizador da Banlec. Fala, cara, eu sou fotógrafo, eu não tenho problema de falar concorrente, nem nada disso. Tem problema aqui, não? Não. Então, eu não ligo. O Sérgio, ele começou a fotografar uma plataforma de surf, chamada Surf Mappers. Ele começou a fotografar e tal, só que ele viu que era um nicho só. Ele falou, cara, só surf, e o dia que o mar tá flat, que a gente fala, o dia que não tem onda, eu quero continuar fotografando. E aí ele teve a ideia de criar uma plataforma concorrente. E aí, na verdade, primeiro ele fez uma proposta pro pessoal do Surf Mappers ali, de expandir, ser sócio, né, expandir, mas parece que não aceitaram muito bem na época, não sei os motivos. E aí ele me procurou. E eu falei, cara, pô, legal, eu tava muito feliz no Webdiet, eu tinha uma programador ganha bem, eu tinha uma remuneração bem bacana, e eu tava com o Valentim, com quem eu adorava trabalhar. E eu falei, cara, mas eu continuava fazendo freelancer. Eu não fazia só o Webdiet, eu continuava fazendo vários aplicativos, várias coisas. Eu sempre gostei muito de dinheiro também, então gostava de conforto e tal. E eu era muito inquieto, não dava pra trabalhar numa coisa só. E eu fazia vários outros projetos em paralelo, assim, em casa e tal. E aí o Sérgio me ligou, pediu orçamento, eu passei o orçamento. Quando eu passei o orçamento, ele falou, ficou meio salgado, né? Porque, pô, pra tu desenvolver um aplicativo é caro, é uma coisa cara. Provavelmente vocês já tiveram contato com isso e todo mundo que pede um orçamento pro programador pra fazer um aplicativo vai vir 100, 200 mil reais. Então, o Sérgio falou, pô, ficou meio salgado e tal. Eu falei, tudo bem, pensa aí. E aquilo me pegou um pouquinho. Eu comentei com a Maria Eduarda, eu falei, cara, por que esse cara quer fazer uma plataforma de foto? E eu sempre gostei muito de esporte, eu pulo de paraquedas de vez em quando, eu ando de bike, surfo. E eu sempre quis ter foto foda minha fazendo essas paradas, que é difícil ter uma foto legal. Cara, e eu tenho um dos melhores iPhones, mas não adianta, a minha esposa não é fotógrafa. E pra ter uma foto legal do iPhone, tu tem que estar pertinho. Ele vai entrar no mar, né, e tirar uma foto na onda. Né? Exato. Ou uma super lente, né? Tem que ter uma teleobjetiva ali, 600 milímetros, ou pelo menos 200 milímetros, dependendo da praia. E aí eu falei, cara, vou
vou testar isso. Fui pra praia pra surfar, comprei foto em uma plataforma, conheci outras plataformas, olhei, vi o modelo de negócio de todas elas e falei, cara, tem um espaço aí. Tem um espaço aí. E o meu sócio, que foi meu sócio, o Sérgio, que foi o idealizador, ele é ex-militar, então ele era muito centrado. E meu pai era militar, então a gente se deu bem de cara. Eu sabia lidar com isso. E eu sabia que eu tinha um defeito, sabe? Eu era muito agitado, tinha problema com o horário, virava muita noite e tudo mais. E eu falei, seria um complemento perfeito. O Sérgio muito certinho e eu que consigo executar e tudo mais, gosto de vender, gosto de falar, totalmente despirocado, vai casar. Um equilíbrio ali. E aí eu falei com ele, cara, vamos ser sócio, tu me paga uma parte ainda, né? Eu preciso do custo aqui pra me manter, porque se não tivesse uma motivação mínima financeira ali, não ia acontecer. De verdade. A cenourinha na frente do coelho. Exatamente. Eu falei, cara, me paga uma parte. Ele ficou com a maior parte da empresa também, obviamente. E vamos desenvolver isso juntos. Ele falou, vamos embora. Isso em 2019. E aí eu trabalhava ainda no WebDite, ele prestava serviço e estava desenvolvendo isso em paralelo com ele. E aí a gente passou o ano de 2019, acho que uns 9 meses desenvolvendo. Só eu programando tudo. Site, sistema, app, eu programando tudo. Quando chegou no dia 2 de janeiro de 2020, a gente lançou. Mas logo depois? Exatamente, a gente lançou a Banlec no dia 2 de janeiro de 2020. Que tinha dois objetivos principais. Ajudar os fotógrafos, principalmente da área esportiva, a vender foto. Só que de todos os nichos. E não precisava ser só esportiva. Podia vender foto para casamento, podia vender foto de festa junina, de balada, qualquer coisa que possa vender foto extra. Então a gente já foi com outra pegada além do esporte. E tinha outra, principalmente, que era contratar um fotógrafo. Parecido com o que é o Get Ninja hoje, sabe? Só que para um nicho específico. E aí, tudo lindo, gente. Tudo maravilhoso. 2 de janeiro a gente lançou. No dia 4 e dia 5 a gente foi convidado pro SBT, pra Record, pra Globo. Porque a gente tinha um certo networking e, cara, a gente tava lançando uma plataforma de foto, mídia. E chama muita atenção da mídia. Eles querem muito saber. A plataforma pra fotógrafo, de contratação de fotógrafo. A mídia tem um certo interesse por isso, porque eles lidam direto com o fotógrafo. Então, a gente foi no SBT, no SBT, no Cariocou, que era um programa, teve um quadro lá, acho que de 5 ou 10 minutos, só nosso. A gente foi no Balanço Geral, que é um programa, não sei se é nacional, assim, da Record. Aí a gente foi chamado até para alguns programas da Globo, acabou não indo, porque a Globo tem uma força muito grande. E a gente viu o que aconteceu com a SBT e com a Record, a gente falou, cara, a gente tem que estar mais preparado pra esse boom. Porque a gente tinha... Já pensou, né? 5 dias de empresa. Então... 5 dias. 5 dias. Então a gente não estava preparado pra tanta mídia assim. Só que, cara, é o que eu falo que tem sorte. Chamaram a gente pra entrevista. Tu não nega isso, sabe? Eu falei, vambora, sabe? A gente gravou tudo na praia, eu fiquei torrado de gravar, sabe? Torrado. Dia seguinte tendo que passar Calamed das costas, assim, de tão torrado que eu fiquei. Mas eu falei, vambora. E o Sérgio junto comigo. Então, se buscarem aí, tem entrevista nossa na Record, no SBT. Todas o Sérgio tá junto comigo, que ele foi o founder junto comigo ali e batalhou demais pra Banlec acontecer. Sem ele não teria acontecido. E aí, mais ou menos no 5º dia de empresa, quando saiu essas reportagens, é o que eu falo que a gente tem muita sorte. A gente tem muita sorte. Um investidor viu a entrevista, viu a gente no jornal a primeira vez, saiu num jornal impresso, e depois ele viu na televisão. E aí ele ligou pra gente, falou, cara, eu quero muito conhecer o projeto de vocês. Eu sou uma empresa e tô abrindo um capital para investir em alguns negócios de risco. Conheci a Banlec e quero conhecer o Jonatas e o Sérgio. A gente, opa, vamos lá. A gente foi pra APSA. A APSA é uma das maiores imobiliárias e administradoras do condomínio do Brasil, assim, mas muito focada em Rio de Janeiro. Eu sei que eles estão em São Paulo e Recife também, mas do Rio de Janeiro eu sei que ela é a maior zona, assim. Tem um prédio inteiro lá no centro do Rio, e aí o pessoal da APSA convidou a gente pra ir lá conhecer o projeto. Aí eu falei, pô, super legal, vamos lá. E aí quando a gente sentou numa mesa de reunião com um monte de gente... Já não era no chão, né? Não era no chão, já era um negócio mais sério, já não era como antigamente, assim. Isso foi em 2020, né? E no começo de janeiro de 2020. E aí a gente começou a se conhecer. Eu lembro que no primeiro momento eles olharam pra gente, pô, legal, a gente adorou o projeto de vocês, me passa os últimos 12 meses de faturamento. Aí eu olhei pro Sérgio, então. Começou agora. A gente tem 5 dias. Eles, porra, mas como assim? Vocês têm 5 dias e estão no jornal, estão na televisão?
Como? Aí a gente explicou sobre sorte, então, vamos falar sobre isso. A gente explicou exatamente o que eu expliquei pra vocês. A gente abraça todas as oportunidades. E a gente tem sorte, demos sorte a vida inteira. Eu falo que eu dei sorte de verdade. E só que a gente abraçou. E aí, eles falaram, cara, a gente gostou de vocês. Investimento, diferente daquele cara louco que assinou o cheque e a gente saiu sem papel nenhum, é uma paquera. A gente vai se conhecendo, sai pra jantar e tal, começa um namorinho, pra depois ir pra cama junto ali e ter um casamento, né? No bom sentido, lá ele. E aí, demorou vários meses pra eles conhecerem a Banlec, entenderem, conhecerem. Quando o cara tá investindo nesse tipo de negócio, ele tá investindo nas pessoas, né? Não é no projeto. Ele não investiu na Banlec, eles deixaram isso claro. A gente tá investindo no Jonatas e no Sérgio, porque o projeto ele pode mudar, e mudou. A Banlec pivotou, que a gente fala, acabou pivotando. Mas os sócios que tem que estar ali para tocar, eles deixaram isso bem claro. E aí o Sérgio a gente abraçou muito a causa. E aí passou janeiro, fevereiro, tudo indo bem, a gente tendo ótimas expectativas, né? Aproveitando muito o hype das reportagens e tudo mais. Veio a pandemia. Porra, veio a pandemia, cara. No dia, a gente marcou de assinar o cheque e os contratos no dia 16 de março. Nossa, Foi quando entrou. Dia 13 entrou. Foi dia 13 entrou em São Paulo. Exatamente. Exatamente. Quando entrou dia 13, eu já tinha pedido pra sair do Webdite, já tinha abandonado tudo, porque, tipo, tem muita coisa que é a palavra também. Por mais que tenha o contrato, os investidores já falaram, cara, tudo certo e tudo mais, o Sérgio vai ficar sempre sendo dedicado, já tava, Jonatas vai largar todos os projetos dele, eu tava trabalhando por umas 9 empresas, assim, vai largar tudo, e, cara, eu tinha que diminuir o meu ganho, o meu salário ali, em, sei lá, quase, sei lá, uns 300% a menos. Então, eu ia ganhar muito menos do que eu ganhava. Mas era o sonho ali, né? De fazer. Eu e a Duda, a gente teve que diminuir muito a nossa qualidade de vida e tudo mais. E aí que eu falo que teve mais sorte ainda. O Valentim, que era aonde eu trabalhava, eu pedi pra sair de lá. Falei, cara, eu quero sair, né? Eu vou tocar meu projeto, a gente tá conseguindo um investidor e tudo mais. E aí ele falou, cara, mas, porra, como tu vai sair pro teu projeto, eu não posso nem cobrir a oferta, né? Porque é teu projeto, não tem nem capacidade, não tem nem coragem de te fazer uma oferta financeira ou algo desse tipo. Eu quero que tu se dê bem. Só que eu não quero que tu passe perrengue. Tu tá falando pra mim que vai abaixar teu salário pra caramba, então continua sendo um consultor nosso. Aí eu falei, cara, mas eu não vou conseguir, sabe? Eu não vou conseguir dar atenção pra vocês. Ele, não, mas tu vai ser o consultor. Na hora que tudo é merda aqui, a gente te liga. Eu só quero que tu atenda o telefone. E a gente vai continuar te pagando um salário, obviamente, extremamente reduzido, mas tu não vai passar necessidade, tu não vai passar fome, tu não vai passar nada. Eu falei, cara, obrigado, sabe? E aí eles continuaram me pagando durante um tempo pra eu dar essa consultoria pra eles e continuar tocando. Até hoje eu presto serviço pra eles de uma maneira bem informal. Portanto, que eu tava lá no Webdite Conference, ajudei no que tem que ajudar. E isso foi o Valentim. E aí todo mundo fala, cara, que sorte! Eu falei, cara, eu tava ali pra abraçar. E aí eu falo, foi um pouco de sorte, mas também, por que isso aconteceu? Porque eles viram o quanto eu me dediquei no projeto, o quanto teve muita coisa ali que foi ideia minha, que eu dava sem problema nenhum, sabe? E abraçava. Eu era o único da empresa que não tinha horário, não batia ponto. Foi o primeiro PJ da empresa. Então, eram 8 pessoas trabalhando ali. Então, eu chegava a hora que eu queria, saía a hora que eu queria, mas normalmente eu chegava às 5 da manhã e saía às 10 da noite. Porque eu só fazia isso, não tinha outra coisa pra fazer na vida. A Duda estava fazendo faculdade, estagiando em hospital, não adiantava ir pra casa pra não fazer nada. Então, eu sempre fui de trabalhar mesmo, eu ficava ali, achando um jeito de fazer o negócio crescer. E aí, quando veio a Banlec, no dia 13 estourou a pandemia. E a gente tava marcado para 3 dias depois assinar. E eu já tinha pedido demissão, pedido tudo e tal. E aí eu liguei pro CEO deles e falei, cara, eu preciso... O ramo imobiliário foi muito afetado, né? As pessoas renegociando aluguel, deixando de pagar. Parece que o governo falou, ninguém pode ser despejado e etc. E a primeira coisa que as pessoas, sabe, tem gente que age de má fé, já fala, opa, o governo falou isso, não pago. Já começa assim. E aí eu falei, cara, eu liguei pro Sérgio e falei, cara, eles vão desistir. Pô, eu vi que eles fecharam a empresa, já estavam fazendo projeção de layoff, sabe? E eu falei, pô, vai dar merda. Me ferrei, sabe? Me ferrei, mas eu tava pronto pra voltar pra outra empresa também. Aí a gente ligou pro CEO lá e ele falou, não, cara, tudo certo. Nem que a gente mande motoboy passar na casa de todo mundo, a gente quer apoiar o projeto. Só que agora,
começou a pandemia e a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, pausa a Banlec. Porque qual era o intuito da Banlec? Ter gente na rua. Sim, Ter evento. Fotografia. E aí, o investidor falou, cara, pausa e vamos refazer o projeto. A gente tinha o MVP rodando, muito legal, mas vamos refazer tudo. Vamos mudar a logo. A gente tinha uma logo que a gente ganhou de presente do neto do Niemeyer. E era essa logo ainda, só que tinha as curvas do Niemeyer ali, muito herdado. Só que a arquitetura do Niemeyer é linda, eu sou fã, mas a gente queria algo mais web 3.0, mais voltado assim pro estilo Facebook, Google e tal. Então a gente refez a logo, refez a identidade visual, contratou um design para refazer melhor todo o projeto ali, o I e o X. E aí eu fiquei programando tudo de novo, sozinho, de março até outubro de 2020. Então a gente comemora 2 aniversários. A gente comemora em janeiro e comemora em outubro. Então se for contar outubro, eu vou fazer 3 anos agora. Nem completamos 3 anos ainda. E aí a gente relançou em outubro de 2020. E esse período foi muito importante. Os 3 primeiros meses ali, janeiro, fevereiro e março, foi muito importante pra gente entender os fotógrafos, entender a dor deles. E durante a pandemia, muita gente perdeu o emprego. Muita gente desistiu de ser fotógrafo, muita gente resolveu ser fotógrafo. Eu tava agora lá num evento de mentoria do Robson Kunz, que ele fez uma pergunta, quem virou fotógrafo depois da pandemia? Eu acho que 30%, 40% levantou a mão. Eu falei, cara, que irado, sabe? Muita gente usou a pandemia pra falar, cara, eu vou tentar viver disso, é meu momento de arriscar nisso. Aproveitou esse tempo, sabe? Eu falo, é até horrível falar isso, teve muitas perdas na pandemia, eu perdi gente também, mas a pandemia foi muito bom pra Banlec. Por quê? Os concorrentes tiveram uma perda total. Só que a gente não tinha nada a perder. Eles já estavam lá em cima, né? Eles Vocês já estavam já no flat. Exato. A gente não tinha nada a perder. Então, meio que igualou todo mundo ali. E aí foi todo mundo voltando. Mais uma sorte. Mais uma sorte, vamos classificar assim. E aí quando chegou em outubro de 2020, a gente relançou. E de lá pra cá, a gente nunca teve um mês pior que o outro. Foi batendo recorde mês a mês. Porque os fotógrafos entenderam. Então, a gente não tinha atendimento 24 horas. Foi feedback dos fotógrafos. A gente não tinha metas. Hoje a gente tem um programa de meta. O fotógrafo que se cadastra na Banlec, quando ele faz as primeiras vendas dele de R$100, a gente manda pra ele 500 cartões de visitas gratuitos. De graça. Isso é um investimento altíssimo. Porque quando ele faz R$100 de venda, a gente ganha R$9. Se for tirar imposto, a gente ganha uns R$7. E a gente já manda pra ele um cartão de visita que vale R$100, contando com o frete. Então é um investimento altíssimo que a gente faz pra ele. Mas eu entendi que o fotógrafo, ele precisava de um cartão de visita para divulgar o trabalho dele. E muitas vezes o fotógrafo ele já tem um cartão de visita, mas não está focado em venda. Ele quer ter um cartão de visita só para aquilo. E aí esse cartão de visita vai um QR Code direto para a página dele. Quando o cara escaneia, vai para a página dele. E por falar em página dele, a gente queria que você explicasse um pouquinho o que é a Banlec, né? Para as pessoas que ainda não conhecem, como que as pessoas... Verdade, se deixar, gente, eu vou falando. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Eu adoro. A gente tem umas amigas assim que também gostam de Falam bastante. Como que as pessoas conseguem faturar com a Banlec, né? E tudo mais. Exato. Vou contar alguns cases assim, então. A Banlec é uma plataforma que ajuda o fotógrafo a ganhar dinheiro. Quando eu vou para algum lugar, eu não vendo nada. A gente vai para congresso, a gente tem plano de assinatura ali. Mas eu sempre falo, cara, esquece o plano de assinatura. Vem conhecer a Banlec e usa o plano gratuito. Primeiro, ganha dinheiro. Depois, se fizer sentido, tu assina algum plano. Se fizer sentido. Se não fizer, continua no gratuito. A gente tem fotógrafo que fatura R$20 mil por mês vendendo foto e tá na conta gratuita. Pra ele não fez sentido assinar. Ok. Pra gente é até melhor, que na conta gratuita tem 12% de comissão. E na conta paga tem 9%. Então o cálculo é muito simples. Se o fotógrafo ele vende mais de R$2 mil no mês, é melhor ele assinar. Porque os 3% vai representar a assinatura e todas as próximas vendas ele vai ganhar mais dinheiro. Mas tem gente que não prefere ter o compromisso. Ok, a gente está aqui para ajudar. Então a Banlec é uma plataforma que automatiza todo o processo de venda do fotógrafo. Todo o processo de venda. Vamos supor que tu foi num jogo de futebol. No jogo de futebol, fotografou lá, vamos falar de criança, jogo de futebol infantil, que infantil vende muito. Eu sou pai de uma criança de 10 anos, a gente quer comprar foto do filho, a gente é babão, né? Então, tu vai lá e tirou foto de futebol. Fotografou lá aquela partida, editou as fotos e colocou na Banlec. A Banlec é a única plataforma do Brasil que não limita a qualidade da foto. Tu pode subir uma foto de 500 KB, tu pode subir uma foto de 20 megas ou 30 megas. Aí tem gente de fine art que vende foto a 150 megas. Então a gente não limita isso. Tu tem teu espaço ali
tu usa o teu espaço da maneira que você quiser. Então, tu sobe a tua foto em alta qualidade, a gente cria uma miniatura, cria uma marca d'água e tu define o preço. Também a gente é uma das poucas plataformas que você define o preço. Tem plataforma de corrida e maratona e tudo mais que eles definem o preço do fotógrafo. Eles ou até mesmo a organização do evento. E a organização do evento definem o preço. E, cara, eu vindo da programação de tecnologia, eu falei, porra, mas como assim definem o preço do teu trabalho? Cara, teu trampo, teu preço, ninguém pode precificar o teu trabalho. Aí eu falei, cara, aí a Banlec veio muito disso, de entender as falhas das outras plataformas e trazer, dando moral pura e exclusivamente pro fotógrafo. Então, eu entendi que as outras plataformas tinham taxas que eu considerava abusivas. Tinha plataforma que, dependendo do evento, cobra 70% de comissão. Caraca, O cara fica com é 30, sociedade, velho. quase. Às É, vezes o muito evento mais do que cobra uma X sociedade. tantos por cento, a plataforma cobra mais tantos por cento, o fotógrafo sai com 20%. Exatamente. Vende E a foto por 10 e sai com R$2. E quais são os nichos que Que a gente trabalha? Então, principalmente, né? principalmente Esse aqui esporte. você atende, Principalmente esporte. O que tem mais na Banlec é esporte. É futebol, crossfit, ciclismo, natação, tem esses grau de moto, foto automotiva, mas tem muita foto em parque infantil, tem muita foto em escola, tem muita foto de formatura, churrasco de formatura. Aquele case que você mostrou ontem da festa junina, eu acho que ele é Nossa, o melhor presta pra nossa audiência. Assim. Ah, legal. O atenção case nesse aqui. que Esse eu aqui falei tem que pagar dinheiro. foi de uma fotógrafa que ela entrou em contato comigo e falou, cara, eu sou fotógrafa, só que ela faz outro tipo de fotografia, não fazia inversão de risco. A gente fala de inversão de risco é quando primeiro tu fotografa para depois vender as fotos. E aí ela falou, cara, tem a festa junina da minha filha, que acontece todo ano, e é para muitas pessoas, sabe? E era uma escola particular, num ticket legal, e aí ela falou, eu posso ir lá fotografar, eu sempre vou fotografar minha filha, mas eu posso fotografar todas as crianças e botar essa foto para vender? Eu falei, cara, pode, só pede autorização para a escola. Normalmente, qual é a barreira de entrada da escola? Ah, não, já oferece, fala para a escola, ó, eu vou fotografar e vou oferecer algumas fotos gratuitas para você divulgar pra você, né? Tu não vai precisar pagar nada. E as pessoas que vão estar lá só vão pagar se elas quiserem. Em troca, tu só divulga meu link no grupo da escola, sabe? Que é o link do álbum. E ela pediu autorização pra escola, montou um cenáriozinho lá, bem legal, pra fotografar. Foi lá, botou mais 1 ou 2 fotógrafos pra ajudarem ela e fotografou todo mundo que tava ali. Ativou o reconhecimento facial. Gente, vocês têm noção? Isso que eu falando. Facial. Reconhecimento facial é muito legal essa ferramenta. É muito legal. Muito legal. Em vez de tu ficar buscando a foto, passando página por página, tu tira uma selfie e encontra só suas fotos. É muito rápido, muito prático. Ela ativou essa tecnologia e vendeu R$10 mil na festinha de escola, R$10 mil líquido, já descontando a nossa comissão. 10 mil e poucos reais, eu mostrei para elas ali o case, 10 mil e poucos reais só na festinha da escola da filha dela, cara. Então tem muita oportunidade, não é só esporte, sabe? Tem muita oportunidade. O pessoal tá indo até encontro empresarial, vai no encontro empresarial. Cara, o que o empresário mais quer é uma foto legal, sabe? Uma foto legal para LinkedIn. Teve o lugar que eu palestrei não tem foto. Exatamente. Isso daí eu acho um absurdo, assim. É, Os imagina, congressos, a gente vai palestrar em congresso. Então, Aí a gente tem que levar o nosso próprio fotógrafo, a gente tem que levar o nosso próprio filmmaker, porque não, né? agora não mais. A maioria dos congressos do Brasil a gente está patrocinando e as Já fotos vai- ficam disponíveis na Banlec. Não, isso é muito fantástico. Outra coisa também que é legal de falar é que a questão da foto em alta, né? E que aí isso já é outra sacada, assim. Porque o que a gente conhece hoje dentro do nosso mercado? A pessoa, ela sobe a seleção, depois edita as fotos e baixa. Agora, nessa inversão de risco de você subir todas as editadas, depois você não precisa se preocupar em entregar para o cliente, porque ele já baixa em alta. Exato. Né? Pagou, Vai estar lá com a baixou, marca né? d'água. Exatamente. já baixa em Tem alta. ali as formas de pagamento são Pix, boleto e cartão de crédito. Então o boleto é pouco usado, né? Depois do Pix ele entrou em desuso. Mas o Pix e o cartão de crédito pagou instantaneamente, o cliente já recebe as fotos. Então, sim, automático pelo Banlec? exatamente. Você sobe em alta, aparece a miniatura com a logo para a pessoa comprar. Aí quando É ela pra não compra, printar. automaticamente você já manda as compradas. Exatamente. Não, pagou. você já manda, não, você não precisa O nem- sistema Só manda. cai o dinheiro É na sua automático. conta. É auto... Sistema só- manda Não, eu já não tudo. sabia. É assim, ó.
Exatamente. E aí tira Uma o preocupação gargalo. a menos. Tira uma preocupação a menos. Outra coisa, E a Banlec já põe o dinheiro na nossa conta, já na fala. hora, e tu pode fazer um pix. Tinha. Pode fazer um pix pra tua conta. E aí, outra coisa que surgiu através do feedback dos fotógrafos começaram a vender muito. Começaram a faturar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. E aí eles tinham que atender o cliente. E tem cliente que é folgadão, vocês sabem. Tá lá no site, é só fazer o pix, mas ele printa e te manda no WhatsApp e fala, eu quero essa foto. Aí tu fala, não, adiciona no carrinho e tal. E aí eu percebi que se dependesse do fotógrafo pra ele atender, gente, não quero ofender, mas eu entendi que o fotógrafo não é um vendedor nato. Aí a gente tá E é uma fotografando, eu presa. ocupado, né? Eu presa. Exatamente. Vai E aí eu percebi e falei, cara, tem uma dor aqui. Eles têm dificuldade no atendimento. Então hoje, a partir do momento que o fotógrafo usa a Banlec, se ele quiser, a gente livra ele do estresse de atendimento ao cliente. A gente atende todos os clientes dele também. Então, tu coloca a foto pra vender lá, teu trabalho é fazer o que tu gosta. Fotografou, editou, colocou na Banlec, a gente vai cuidar de todo o resto. Se algum cliente for te mandar mensagem no WhatsApp, tu vai falar só um momentinho que eu vou passar pra Se minha não equipe gost- de suporte. se não gostar de Passa o editar, nosso tem uma empresa WhatsApp, passa o nosso WhatsApp e a gente vai atender o teu cliente de forma profissional, 24 horas, 7 dias na semana. E cara, a gente só ganha se o fotógrafo ganhar, que é a comissão. Então a gente converte cada venda, sabe? Então, tô começando a ficar muito empolgada. Ah, que bom. Por exemplo, sem ser esporte ou algo comunitário, eu faço um ensaio gestante, por exemplo. E aí eu vou usar essa plataforma, Banlec. Aí eu vou mandar uma senha para o cliente, ele vai acessar como se fosse... E aí ele vai escolher também normalmente as fotos. Exatamente, mas aí tu tá falando de venda ou seleção? A princípio, o cliente vai ter que fazer uma seleção para tornar venda, né? Por exemplo, eu fiz um ensaio e rendeu 200 fotos. O cliente- Inversão de risco, já? Não. É que assim, Não, ela vai com ensaio pago. o Você entendeu? cliente... A gente vende o pacote de 30, só Mas que a a- gente fotografa 200. E aí é aquilo que eu quero tava mandar. conversando com você da seleção. Ele falou assim, não, é fácil, é só programar. Eu falei, Não, então, a gente Não tem essa seleção. até tem a seleção, só que imagina, a Banlec foi toda pensada em venda. Então hoje tem fotógrafo que usa para seleção, que aí ele adiciona no carrinho e aí não finaliza a compra e você vê as que adicionou e vai. Só que hoje a ideia da Banlec é tu já colocar as fotos editadas. Entendeu? Se você Já subir as colocou. 200 editadas e a cliente comprar as 200, Porque entendeu? daí já não tem aquele trabalho. Sim. Escolheu, já vai Já automático. vai automático, exatamente. Então, por enquanto, não tem a seleção. Por enquanto não tem a seleção, Entendi. dessa Porque maneira. a gente sobe foto crua. Eu entendeu? entendo. É isso que ela eu quis entendo, dizer. Eu entendi. A gente Por enquanto bate a foto e já sobe no sistema. Imagine Mas as 30 fotos extras já pode subir editada lá e mandar o link pra ela. Sim. Aí a gente inversão só é na trata- edição, A gente só entendeu? trata a foto depois que ela é comprada, Selecionada. entendeu? Mas aí não é tem diferente inversão o de risco. sistema. Eu vejo muita vantagem para quem trabalha com IPS. O pessoal cobra taxa de sessão. Cobrei R$500 para ir na casa do cliente para tirar foto. Ele não nesse vou tirar pacote. aqui que- Pode tirar. Pode tirar. Ele tá percebi mudo, que tá por isso que eu mudo. tirei. Nesse também. pacote É. não Vai comer tem agora? nenhuma foto. Eu cobrei R$500 para ir lá, ficar 2 horas fotografando um cliente em site de família, sala de gestante, qualquer coisa. Então ele paga uma taxa de sessão. Ele vai pagar por foto depois. Então, assim, eu fui lá, ele pagou R$500, ele gostou de uma, eu já cobrei os R$500 da sessão e ele cobrou uma foto por R$30. Ele vai receber os R$30 é só uma foto. É uma inversão de risco, mas com um certo colchão. Porque eu cobrei para ir na casa do cliente Sim. fotografar. Então, o pessoal tem um certo receio, porque o IPS dá trabalho. Porque você tem que editar todas as fotos para entregar. Mas se você tem essa questão de cobrar a taxa de sessão e colocar as fotos na Banlec, depois que o cliente olhar... Gente, garante o clique. O resto é Pix. Ó, vou criar essa frase agora. Vou Garante o- patentear. Garante o clique que o resto é Pix. Mas ontem você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não faço evento, né? O meu foco é em estúdio. Mas você, por exemplo, que faz evento, pessoa que faz casamento, faz Festa festa. infantil. Eu achei muito legal quando você falou assim, tem, às vezes, sei lá, uma tia que você, mais exibida, você vai e fotografa a criança, né? Você tá lá focado no aniversário infantil, mas você também tira foto dos convidados e você disponibiliza isso para todos os convidados. Então, se ele quiser comprar uma foto dele, ele vai lá e compra. Eu achei bárbaro. Você dá o seu cartão, é igual na balada. Você dá o seu cartão, fala, depois você dá uma olhadinha lá Exatamente. e vê se tem foto sua. Que aí, Tem se a muita pessoa tiver gente- interesse. Tem muita gente vendendo foto pra convidado em casamento. Porque, cara, é isso. A equipe pra cobrir o casamento vai fazer uma cobertura geral.
vai tirar foto dos convidados. Essa é a ideia, é tirar foto de todo mundo. Só que os noivos na seleção não vão selecionar, sabe? E vocês que são fotógrafos vão dizer, em casamento sempre tem um cara, tira uma foto minha aqui, ele nunca recebe aquela foto. Vocês tiram sabendo já que não vão entregar, que o noivo não vai escolher. E aí, tem fotógrafo que achou um novo modelo de negócio. Eles, antes mesmo de... ele fechou o negócio já de casamento, já tá fechado. E aí, chegando perto do casamento, toda a maneira de abordagem. Ele chega pro noivo... Porque às vezes é aquilo que eu falei pra você ontem. A noiva pode se sentir ofendida. Tipo, caraca, eu já paguei 10 mil, sei lá, pra sua equipe ir fotografar e você ainda vai querer vender foto pros meus convidados? Aí você se ajeitou da cadeira e deu a cantada. Exatamente. Toma essa, só. Escuta aqui. Não, aí, isso aí eu aprendi com o fotógrafo. Ele que me falou desse jeito e a gente vai reproduzindo. Todo é o jeito de abordagem. Tu vai chegar pro noivo, pra noiva falar que vai vender pro convidado, ele vai fazer... Não, mas como assim? Já te paguei, pô. Tu vai vender? Não, dá de graça. Aí tu vai chegar e vai falar o seguinte. Vai falar, cara, então, você fechou o pacote comigo aqui, eu tenho uma equipe de 3 fotógrafos, eles vão estar dedicados em você, tua família e tudo mais. Só que tem um novo modelo de negócio que eu tô fazendo, eu tô pensando em colocar um 4º fotógrafo, e esse 4º fotógrafo eu vou pagar do meu bolso. Eu que vou pagar a diária para ele lá. E esse fotógrafo, ele vai ficar 100% dedicado só aos seus convidados. Ele vai tirar a foto dos seus convidados, vai fazer até mini ensaio com a sua família. E essas fotos... Aquela gestante que vai com o vestido bonitão, que fica falando, tira aqui uma foto minha, não tem que fazer um mini ensaio de Eu gestante. tenho um mini ensaio que eu fiz no E casamento, aí cara. esse cara vai ficar focado nisso. E quando ele perceber que tem alguém mais vaidosa, um casal mais vaidoso, uma mulher ou um homem mais vaidosa, ele vai chamar, falar, vem cá, vamos fazer um mini ensaio. Pega Foto todos com o marido, os cenários. foto com o filho, foto com a família Exatamente. reunida. Tudo bonito, maquiado. Exatamente. Bem vestido. Cara, as mulheres, eu percebo, o homem menos, né? A gente é menos vaidoso. Eu tô usando o mesmo terno tem uns 5 anos, sabe? Mas a minha mulher, ela vai no salão fazer a unha, tem o salão pra fazer a maquiagem, tem o salão pra fazer o cabelo, tem a sandália e o vestido, que custa caríssimo. E, cara, uma foto do iPhone é legal, mas nem se compara a foto da câmera. Então, as mulheres querem muito essa foto. Pô, pelo amor de Deus, você arrumou pra caramba, às vezes investiu 3, 4 mil reais pra aquele casamento, sabe? Então, e muitas vezes o noivo e a noiva não escolhem a foto dela. E ela, pô, super se arrumou, todo mundo se arrumou, todo mundo quer uma foto arrumadinha, eu sempre quero. E aí, esse fotógrafo sacou isso e fez dessa maneira. Falou, cara, eu tô pagando esse fotógrafo pra ir lá, ele vai tirar foto dos teus convidados e essas fotos vão ser colocadas à venda no dia seguinte já do teu casamento. No dia seguinte já vai estar disponível. Gente, é preset. É só correção rápida, preset. Porque é uma venda de emoção, sabe? As pessoas... Dia seguinte acorda todo mundo de ressaca, não sabendo direito o que aconteceu, quer ver foto e compra na emoção. Tira uma selfie. Nossa, olha tanto foto tem minha. Exatamente. Aí vai lá com reconhecimento facial, busca... E vende muito. Tipo, esse primeiro fotógrafo fez o teste, ele vendeu 4 mil reais em 24 horas. Quando tem daminha, nossa senhora, a mãe compra da daminha. Nossa, eu já até pensei do noivo promover isso, falar assim, ó, o que você comprar, a parte vai pra ajudar a nossa lua de mel. Já mata a gravata ali na hora, o pessoal paga a foto e já ajuda. Ou então noiva. até o noivo, né? Porque às vezes tem foto lembrança, né? De repente, o fotógrafo, ele pode vender isso pra noiva. Olha, eu tenho aqui um modelo de negócio, eu vou ter uma galeria aqui e para os convidados poderem buscar e a noiva pagar isso. Entendi. Como se fosse uma foto lembrança. Como se fosse uma foto lembrança. Gente, dá pra ganhar dinheiro de um monte de gente. Dá pra ganhar dinheiro de um monte de forma. Eu vejo, a galera é muito criativa pra ganhar grana. O pessoal vende foto, aqui em São Paulo, às vezes tem encontro de cachorro no Ibirapuera. Vai fotógrafo lá fazer inversão de risco com encontro de cachorro. Não, cachorro dá muito dinheiro. Cara, dá muito dinheiro. Mais que Acho que eles criança. compram muito. Eu tenho 3, eu super compraria. Eu também. Eu adoro. eu tenho uma moça que cuida dos meus cachorros, no Natal ela conseguiu tirar uma foto dele sorrindo. E entregou como presente. Falei, gente, que coisa linda. Eu olho pra geladeira E você hoje em dia pagaria, as pessoas não estão pagaria? inovando. Com certeza. Estão inovando. A minha irmã também, ela foi lavar o cachorro no Natal. Eles tinham cenário dentro do pet, cenário de Natal dentro do pet. pet Aí tem. você vai tomar banho, aí tira uma foto do seu pet com coisinha de Natal Ai, no gente. cenário de Natal. É. E aí depois Olha a você vende. inversão Exato, de risco. a oferece Banlec. pro pet do Então, a convidado. Banlec já tem alguns pet shops que estão fazendo isso. O fotógrafo fechou parceria com o pet shop aqui em São Paulo. E aí ele montou o cenário. Assim que sai do banho, que tá com a gravatinha, tudo bonitinho. ele já tira foto. E a gente compra. Pô, Na compra. hora. Quem? Cara, gente, pai de pet, né? A gente compra. Ultimamente eu tô gostando mais dos meus pets do que dos meus filhos. O meu, São mais legais. os meus pets são mais obedientes que a minha filha. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas essa questão de
que eu vejo muita vantagem das festas, por exemplo, passou o Dia dos Pais. Tinha uma pessoa com iPhone e eu fiquei pensando, caraca, eu devia ter trazido minha câmera. E tinha um cenário muito bacana que a escola fez, montou um cenário do Sonic, depois montou um cenário com um flork, com florkzinhos, puxou o pai, um flork puxando o outro, assim. Eu falei, cara, e postaram no Instagram da escola. Mas não... Eu já ensinei a Rita, ela assiste podcast. Eu já ensinei ela a tirar foto do Dia das Mães, até que ela acertou. O Dia dos Pais tinha uns ângulos ali que eu vou ter que sentar de novo com ela. Então, tem que aí fazer dá isso. pra ganhar um dinheiro ali. Cara, tu viu a menina ganhando 10 mil reais. É que, na verdade, às vezes a gente tem preguiça, né? É. Eu acho que o que não pode ter é preguiça. Preguiça de ir pra outro Hoje mesmo, né? eu Porque tive que trocar a camisa, que ontem eu tava com a camisa Azul. mais nova. Azul, escrito resiliência. E é o uniforme da Banlec, é resiliência. Eu sempre falo, a Banlec, pros fotógrafos, é pro fotógrafo que quer sair da zona de conforto. Sim. Exato. Se ele tiver preguiça, ou se ele quiser ficar na zona de conforto, a gente fala, tem fotógrafo que ganha 60 mil reais com a gente com inversão de risco. E aí... Tem gente que adora falar mal da inversão de risco. Né? E aí tem gente que fala, putz, então eu vou criar uma conta e vou ganhar rios de dinheiro. Calma, não é assim, sabe? É esse cara que... Você não pode ter preguiça, né? Não pode ter preguiça. Esse cara que ganhou isso, eu vejo que ele trabalha de segunda a segunda, sabe? Todo dia, ele viciou, virou o propósito dele. Ele viciou, ampliou a equipe e tudo mais. Eu vejo que a menina lá que ganhou 10 mil reais na escolinha, ela ficou 12 horas lá. Foi 12 horas de festa. Não, ela montou o cenário, ela investiu no cenário. Investiu no cenário. O cenáriozinho. E ela corria o risco de ganhar R$0. Corria o risco de ganhar R$0. E Tem ter que ficado lá arriscar. 12 horas pra ganhar R$0. Tem que arriscar. Uma coisa que eu achei muito legal que a gente tava conversando com você e que você falou, e aí eu comecei a ouvir o que você estava falando a partir daquele momento. Você falou de propósito. E você falou assim que o propósito, o amor pela profissão, ele ganha de tudo, né? Ele ganha do cara que estudou muito, que fez MBA, que fez pós, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que eu fiquei muito empolgada com a sua fala e a forma como o seu olho brilhou ali naquele momento, eu acho que faz toda a diferença, entendeu? Você vê que a pessoa é apaixonada pelo negócio e vai se dedicar a fundo para que aquilo, né, seja cada vez melhor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. A Banlec, ela é feita de propósito, sabe? Como eu falei, a ideia não foi minha, foi do Sérgio. E no meio do caminho, eu me apaixonei demais. Hoje o Sérgio, ele trabalha com a gente, mas não é mais sócio. Ele acabou que escolheu sair e tudo mais. E quando ele escolheu sair, eu já estava tão fissurado que eu falei, cara, eu arrisco tudo pela Banlec, porque eu já sabia que ia dar certo. Eu via dando certo, só que a gente precisava de uma escalabilidade até bater o break-even, né, que é o ponto de equilíbrio. Então, isso se tornou meu propósito de vida, porque como eu falei pra vocês, depois que passou aquela startup, eu fiquei fazendo freelancer. E teve o WebDat ali que foi muito importante pra mim, mas não era o meu propósito. Eu tava feliz, não tava triste, nem em depressão, nem nada do tipo. Mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa que eu amasse, que desse prazer de verdade. Então, assim, eu posso afirmar, o meu investidor, a Maria Eduarda, a gente não tá na Banlec pela grana. Nem um pouco, porque se fosse a gente nem tava, sabe? A gente tá pelo propósito mesmo. E o propósito da Banlec é ajudar. Hoje, eu acordo e durmo pensando na Banlec. E, cara, eu vou nos eventos e todo evento, unânime, todo evento que eu vou, tem um fotógrafo que me chama no canto e fala, cara, eu quero muito agradecer o que a Banlec fez pelo cenário. Hoje eu tô vivendo da fotografia através da Banlec. Eu choro, sabe? E eu sempre fui um cara meio frio. e eu nunca achei que ia me pegar chorando assim de bobeira. Porque eu vejo que a gente consegue, de fato, mudar as vidas das pessoas. E não tem nada mais gratificante que isso. Então, hoje, o meu propósito é ajudar as pessoas. E como eu consigo fazer isso? Eu achei um nicho para ajudar. Eu achei os fotógrafos para ajudar. E hoje eu vivo através disso. É o que me mantém em pé, é o que me mantém acordado, é o que me faz respirar todo dia. De verdade. E não só eu. Eu, meu investidor, a Maria Eduarda e toda a equipe que tá ali. Então, para vocês terem ideia, eu tô há mais de 60 dias fora de casa, só viajando de congresso em congresso. Ontem estava em mais um evento lá com vocês e hoje eu já deveria ter viajado. Hoje de manhã eu ia voltar para Santa Catarina. Eu falei assim, você tá em São Paulo amanhã? Aí eu... Depende. Pagou às 9. E aí eu já atrasei minha viagem para vir para cá, então eu tô muito nesse propósito. E aí a gente criou um movimento. Tipo, hoje, existem outras plataformas que fazem o que a gente faz, e a gente criou um movimento de diminuir taxa. Hoje, todas as outras plataformas tiveram que diminuir taxa também. Ou seja, a gente forçou a valorização do fotógrafo. E aí o que eu falo para os fotógrafos, eu falo, cara, vocês têm que dar valor
a quem tá fazendo isso, a quem tá criando o movimento. Vocês não têm que dar valor a quem tá sendo obrigado a fazer coisa porque a Banlec tá fazendo. Vocês têm que dar valor a quem tá no movimento. E muitos estão dando. A gente, se não fosse os fotógrafos, a gente tem mais ou menos 23 mil fotógrafos. Se não fosse os fotógrafos abraçando a causa, a gente nem tava aqui. Então eu agradeço todos os usuários da Banlec, porque eles de verdade que fizeram. Porque a gente não investiu milhões e milhões em marketing. Foi os fotógrafos ajudando um ao outro. Hoje a gente tem uma grande comunidade no WhatsApp, que são grupos onde os fotógrafos se ajudam. E assim, com todo respeito, eu vi que o fotógrafo tem muito ego. Opa. E é difícil se ajudar em vários sentidos. Claro, o podcast está aqui para isso, para a gente ajudar, e tem várias iniciativas assim. Mas eu percebi que tinha muito ego dentro da profissão. Existe muito. E eu falei, cara, eu venho de programação, que é onde a gente é muito colaborativo. E eu falei, cara, eu vou trazer o meu mundo para dentro da fotografia. E eu acho que é isso que deu certo. Eu vindo de fora. Todo mundo fala isso, cara, tu tá dando certo porque tu não é do mundo da fotografia. Tu vem da área de programação, da área de empreendedorismo. Então, eu tento trazer tudo que deu certo ali nos outros ramos que eu trabalhei para dentro da fotografia. E acaba que os fotógrafos abraçam muito essa causa. E eu agradeço demais, sabe? Porque se não fossem eles, hoje a gente tem um monte que faz propaganda gratuita pra gente. E eles falam, cara, é minha obrigação fazer. E eu sinto que a obrigação da Banlec é ajudar. Por exemplo, ano passado a Banlec poderia ter tido milhões de lucro. Milhões mesmo. Mais de R$ 1 milhão. Que eu podia botar no bolso, gente, e ir para um resort. Eu falei, não, olhei pro meu investidor e falei, cara, tu precisa da grana? Ele falou, não. Eu falei, nem eu. Então vamos reinvestir tudo. Por isso que a gente tá patrocinando, por isso que vocês falaram, cara, do nada a Banlec apareceu em tudo quanto é lugar. Porque a gente reinveste todo o dinheiro. Cara, tem fim lucrativo? Tem. É um CNPJ. Não é filantrópico, né? Não é filantropo, não sou filantropo nem nada. Tem um fim lucrativo, mas é daqui 10 anos, daqui 15, quem sabe, ou 20, sabe? Nesse momento, a gente tem que colocar dinheiro no bolso dos fotógrafos. Foi quem sofreu na pandemia, foi quem não conseguiu pagar as contas. Então a gente tem que voltar a isso. Então não adianta ter lucro. Eu acho que as outras plataformas estão em outro momento. Eles precisam ter lucro, eles precisam de dinheiro. A Banlec não. A gente está com um monte de louco ali querendo colocar dinheiro no bolso dos fotógrafos. Então eu acho que é isso que ajuda demais a dar certo. E os fotógrafos entenderam isso e acreditaram. Eu acho que é isso que eu acho mantém que o propósito. essa sua essência, essa sua verdade, ela é muito positiva pro negócio da gente, né? E eu acho que ontem eu até te falei um pouquinho sobre isso. Falei, o legal de ter você aqui com a gente também, porque a gente conheceu, querendo ou não, você ontem. E Sim. o legal é que você sempre falou, a fechadura tá aberta, a fechadura tá lá, eu vou lá e vou abrir. E você topou, tipo, você pode, amanhã, o nosso horário livre é amanhã às 9 da manhã. Você falou, tô dentro. Pô, com certeza. Então, tipo assim, você já falei, a topou, sorte vem, eu viro a maçaneta na hora. acreditou no nosso projeto que você também conheceu ontem. Conheci ontem. Então, tipo assim, pra gente é muito valioso isso. E acredito que é por isso que você acaba sendo tão recompensado. Porque você vai, se entrega, você é verdadeiro, e aí acaba que hoje você quer ajudar pessoas. Vai ver que seu propósito, acaba nessas encontrando- ajudas que você foi recebendo, você foi criando essa moleza, vamos dizer, né? Porque agora você até chora. Até chorar. Então, essa recompensa vem assim, né? Jonas, uma pergunta. Você falando aqui, tá passando um filme aqui na minha cabeça de como a minha vida, ela é monótona, né? Monótona, assim. A sua vida é monótona. Ela é monótona. Puta merda, Analisa. Eu tô aqui pensando, Se você assistir né? o podcast, você vai entender que ela não é, não. tem o que fazer. Como a minha vida é parada. em Releve isso relação aí, a- releve isso aí. Mas, assim, o que eu tô aqui... Eu quero te perguntar, né? A gente vê que, na verdade, quando você falou ali no começo, a Duda fazia estágio em hospital, era uma área totalmente diferente do que a sua e do que a nossa. Hoje, pelo que eu estou entendendo, você já trouxe ela com você também. Então, vocês trabalham 100% juntos. Você tem ali uma união, uma junção. Porque o que eu quero dizer é assim... Por mais que, às vezes, eu tenho, todas nós aqui, disponível e disponibilidade, devido à família, à rotina ser de outra área, a gente não consegue essa dedicação. Porque o que eu estou vendo é que você realmente encara uma coisa 100%, 200%. Você acorda e dorme respirando aquele projeto daquele momento, né? Então, a sua vida pessoal nunca te atrapalhou nessa... Nenhum momento, então. E eu falo isso que até é uma sorte e um segredo para dar muito certo, que eu durmo junto com o propósito. Exatamente. Exatamente. E a Duda, ela é fisioterapeuta de formação e era o sonho dela, e quando ela
quando eu chamei ela pra Banlec, que foi o momento que o Sérgio saiu durante um tempo, ela já entendia todo o negócio, que ela viu ele nascer e me ajudou em muitas coisas. E ela tava trabalhando em 2 hospitais, cara, que era o sonho dela, era o que ela amava fazer. Então eu tive que convencer ela a sair do hospital. E ela não pensou nem 2 vezes, assim. Ela abraçou a causa e é o que eu falo. Hoje, ela é minha esposa. Eu quero que dure pra sempre. Mas se um dia isso não acontecer, ela é dona de 50% da Banlec, sabe? No mínimo, porque ela fez a parada acontecer. E o fato da gente Viu, né, Má? Tá em rede nacional. Tá registrado. E o fato dela estar junto ajuda demais. É o que eu falo. Tipo, a gente viaja junto o tempo todo. Se a Duda não fosse minha vice-presidente, talvez o nosso relacionamento não teria dado certo ou a Banlec não teria dado certo. Exato. Porque imagina ficar 60 dias fora de casa. Isso, quando você tem um companheiro ou alguém que não tá junto, né? Exatamente. Eu e a Carla tava brincando com isso, né? Deve ser muito mais fácil quando eu sou fotógrafo e meu marido fosse filmmaker. Por exemplo, né? Editasse minhas fotos. Até os assuntos, até os assuntos. Ajuda simultânea, né? Porque Exatamente. acontece isso, né? Às vezes eu trabalho de segunda a segunda e às vezes quando eu me dou conta faz 15 dias que eu não vejo o cara, né? Eu falo, opa, deixa eu achar dar um um oi, horário dar uma aí, né? assistência. Não, eu acho que isso é essencial pra manter a Banlec e pra manter o nosso relacionamento também. relacionamento, né? E aí, cara, muita gente fala, não quero, tem esse estigma, não é legal trabalhar com marido ou mulher e tal. Tem gente que não gosta, porque acha que vai dar muito conflito. Cara, a minha experiência aqui é que deu muito mais certo depois que ela chegou, sabe? De verdade. E hoje você tem quantos anos? Porque assim, a sua 18, trajetória, né? Começou com 13, né? Eu tô com 22. De carreira, né? bom. Eu tô com 30 e poucos, quase 40. Tem que falar exato? Não Tá bom, a gente também não... Quase entra. Eu não Quase me entra, entrego quase idade, entra. não, mas a gente também tem uma quilometragem um pouco alta aqui também. Eu tenho Muito legal. toda essa experiência desde os 13 anos. Sim. Então eu tô há muito tempo trabalhando. E eu acho que foi essencial pra minha vida, assim. Eu não conseguiria fazer nada diferente. Até o fato do Musix não ter dado certo foi perfeito pra eu estar aqui hoje. Sabe? Toda a experiência do Musix, do que eu passei em outras empresas, moldou pra eu fazer a Banlec hoje, sabe? Um ano de castigo já foi o Um ano eu de acho que foi o castigo começou diferencial. ali. Eu acho Eu agradeço muito meu pai por isso. Eu acho que a sua história de hoje vai deixar um recado bem importante, né, para os nossos ouvintes, né? Não desista, né? Não desista, Não com desista, certeza. porque com certeza vem coisa muito melhor aí e abrace as oportunidades. Não, resiliência, e o né? aprendizado de que às vezes você pode achar que tá muito ruim e é lá naquele buraquinho ali que você pode encontrar grande solução, né? Porque no castigo você fala, você deve ter xingado seu pai, ficado com raiva dele. Muito. E aí quando você vai ver aquilo ali eu acho que ali foi o ponto de partida. O que vai ter de colega botando a criança de castigo no quarto com computador agora? Se vira alguma coisa. Eu já tô até pensando o que eu faço. Eu acho que vou deixar a criança 1 ano no quarto, se não sair programador, vai ver. E eu acho que a Dani falou de grandes oportunidades. A gente também abraçou a oportunidade quando a gente conheceu de trazer. Porque a gente também acredita muito no mercado da fotografia e por isso que a gente tem um podcast, a gente quer que o mercado cresça e que os fotógrafos cresçam e lucrem cada vez mais e a gente acredita muito nisso. E aí, a gente já tá há um tempinho aqui. Já passou um tempo. Falei passar, se deixar eu falando, eu vou embora. E assim, se deixar, a gente vai também. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, como que as pessoas chegam na Banlec, como é que funciona, como é que se cadastra. A gente vai deixar aqui também sempre na descrição. Tá, tudo muito direitinho. simples assim. É só entrar no site banlec.com, criar sua conta, falar sou fotógrafo, criar a conta de fotógrafo, tem que preencher ali nome. É Banlec telefone. com K, né? Banlec com K. Explica também de onde sai esse nome. Tá, o nome, então, quem escolheu o nome foi o meu ex-sócio, o Sérgio, né? Que hoje faz parte da equipe também. E pelo que eu entendi, é Bia, André e Léo. Que são a esposa e os filhos dele. E o K a gente colocou pra ter sonoridade, porque Banley não ia funcionar. Entendi. A gente botou o K pra ter sonoridade. Aí O tava K é de nome. 1000, de multiplicados por 1000. E aí saiu o Banlec. Com o tempo a gente foi se acostumando. Sim. E eu tava tão fixado na programação que eu lembro até essa frase que eu falei pro Sérgio. Eu falei, Sérgio, o nome vai ser o menos importante. Porque a gente vai fazer uma parada tão legal que a gente fala YouTube, O nome Google, vai virar sinônimo, né? sabe? E aí a gente pode ser qualquer um. E ele gostou muito, ele falou, cara, quero fazer essa homenagem pra minha família e tudo mais. Eu falei, vambora. A gente procurou a palavra, não existia essa palavra em nenhum idioma. Acho que tem um idioma antigo que ela existe e tal. E aí
aí a gente viu que dava pra registrar no mundo inteiro, dava pra fazer o INPI, todas essas coisas. E aí a gente abraçou e ficou Banlec. E hoje é uma coisa que eu amo demais e as pessoas adoram o nome. Falam, cara, o nome é uma puta sacada. E tal. E eu falo, cara, e eu queria... É Bia, André e Léo, que são os familiares do Sérgio. Deixa eu te fazer só a última pergunta pra finalizar, antes que a Carla me bata. Não, Bom, vamos mais 8 minutinhos aí que ela dá. belisca. Lá dentro, eu entrei na sua plataforma e vi que tem o cadastro das fotos, mas também tem como você cadastrar... Porque lá você falou que tem uma forma de você buscar fotógrafos. Como que isso funciona? Tipo, pra contratar, que você falou que era um Get Ninjas. Muito parecido com o Get Ninjas. O cliente entra lá, solicita o fotógrafo. Tem o aniversário da minha filha de 10 anos. Eu entro lá e falo, vai ter a festa da minha filha, data tal. Tal hora. Tal hora. E tem até um valor pra tu botar. Eu posso pagar até R$1.000. Ou pode não botar valor nenhum. E aí tu vai receber vários orçamentos, fecha com quem? Aí dentro do painel do fotógrafo... É isso que eu acho. Dentro do painel do fotógrafo, ele vai lá em oportunidade e em mercado, né? Em jobs, ele vai lá e vê os orçamentos e envia o orçamento dele. Você faz algum meio de comunicação para fora de fotógrafo, para as pessoas poderem procurar fotógrafo? Eles podem trocar... Não, como assim? Marketing... Pro meu cliente final e procurar pra ele procurar Não, fotógrafo então, na plataforma. hoje a gente foca muito nos fotógrafos. A gente acabou... Essa parte é muito pequena ainda dentro da Banlec, que a gente entendeu o nicho e dedicou toda a energia ali. Mas isso está na essência da Banlec e vai continuar. Então a contratação de fotógrafo é totalmente possível, mas a gente não faz um grande barulho em relação a isso, porque é um mercado muito mais amplo. Então é mais difícil captar. Então a gente está engordando ali o boi e a vaca para depois a gente... Mas tá na meta. Tá na meta, com certeza. Tem uma série de coisas vindo. Eu fui no Select Master, prometi pro pessoal, a gente tá habilitando vídeo, venda de vídeo também, com reconhecimento facial, então é bem legal. Porque imagina, o atleta, ou até a gente num parabéns de uma inversão de risco, o pessoal quer aquela parte, a sequência soprando a velhinha, o atleta quer a sequência dele batendo pênalti e tudo mais. E aí hoje o fotógrafo trabalha até com GIF, com MP4 ali, fazendo stop motion, né? Então a gente está habilitando isso porque é um pedido muito grande dos fotógrafos. Nossa, eu já tô até pensando aqui do cara deixar o Reels pronto pra vender, pra pessoa postar na página do Instagram dela. Eles querem vender o Reels pronto. De 10 segundos a 1 minuto no máximo. Sabe? Vídeos curtos. Já na vertical, tudo certinho. E é um pedido grande. Por que não habilitou? Eu sou muito transparente com os nossos usuários. Hoje a gente tem um plano lá que é ilimitado. Ilimitado mesmo. Se eu habilitar vídeo, eu quebro a Banlec hoje. Porque o vídeo é... Pesadinho. É que tem toda uma questão de como que vai hospedar isso. Hospedagem. Tá tudo na Amazon e etc. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho toda a tecnologia para lançar o vídeo. Servidor é caro, gente. Servidor é caro. É caro. Tem toda a tecnologia para lançar o vídeo. Então, eu tenho que rever o modelo de negócio ali para não ter o plano ilimitado para vídeo. Sim. Ou se tiver, ter um valor diferente. Ou ter como tu ir contratando espaço só para vídeo. Porque imagina, os vídeos hoje em dia, a câmera filma em 8K, sabe? Então... pesadinho. Eu pesado, sei. Culpa uma banda ali. Exato, a gente exatamente. que paga a nuvem sabe quanto que é. E é por causa disso que a gente não tem vídeo ainda, mas tá lançando. A gente tem ferramenta de site para tu criar teu site. A gente tem a entrega da foto. A gente falou que não tem a seleção, mas se tu for assinante, tu pode botar a foto de graça lá e aí entregar. Por exemplo, fotografou um casamento ou até uma festa infantil. A pessoa já selecionou. Tu vai fazer a Em entrega... vez de usar aquela gratuita que começa com W e só dá 2 GB, dá pra... Não, ou usar o Google Drive. Muita gente usa o Google Drive para entregar as fotos. Como eu vejo que alguns fotógrafos fazem. Entrega na Banlec com reconhecimento facial ativo. E aí, cara, o teu cliente vai ter uma puta experiência do caralho. O mesmo WoW que vocês fazem, o cliente faz o dobro, porque eles não... Então, em vez de eu mandar pelo e-transfer, que expira em 7 dias, eu coloco lá dentro, dá um link pro cliente. Dá um link pra ele e ele vai tirar uma selfie e encontrar todas as fotos dele, vai passar pros parentes dele. Nossa, e ele faz o demais, download. né? Aí cada tia pega a foto que ela quer que tem ela ali. Exatamente. Cada tia pega a foto, não tem que ficar passando. Aí o teu cliente vai falar assim pro parente, me passa as fotos, toma o link, pega você mesmo. Pega as que você quiser. Pega as que você quiser. Aí tem senha, tu pode botar senha, pode botar álbum privado, com senha, não listado. Tem uma série de coisas bem ampla ali. Tem como tu criar teu próprio site, configurar seu próprio domínio. A gente tá Mas o site ainda é limitado, né? O site ainda é limitado para algumas coisas. É só pra imagem. Não tem orçamento, não tem... Não tem orçamento ainda, mas tem portfólio,
tem como tu criar páginas, só não tem aquele formulário de orçamento, mas em outubro já vai ter. Em outubro a gente lança mais de 20 layouts de site. Pra site. Que legal. Exatamente, para vocês poderem Aí vai criar poder o ter site. orçamento. Vai Ou ter contato, orçamento. pelo menos, né? Vai ter orçamento. Nossa, o negócio tá ficando monstro, hein? Tá ficando legal. Eu queria que fosse até mais rápido, mas a gente cresceu tão rápido que não deu tempo de acompanhar os Faltou o bracinho pra programar Não, tudo ali. isso porque vocês ouvem as pessoas. Exato. Hoje não. Eu que programei tudo, né? Eu que fui o programador principal. Hoje não sou eu mais. A gente contratou o Mike, que é um programador eficiente pra caramba aqui de São Paulo. É um dos poucos funcionários que a gente tem em São Paulo. Tem 2 funcionários em São Paulo. E ele é o responsável pela tecnologia. Hoje, pra eu mexer em alguma coisa, eu tenho que pedir autorização pra ele. Falo, Mike, eu posso mexer ali? Ele, cara, o que tu vai fazer? Olha Eu falo, só. "Ah, me Morrendo deixa-" de medo. Aí eu vou lá e ele me deixa mexer ali. Então a gente tem um responsável pra tecnologia que ele ganha muito mais que eu. Sabe? Porque no momento, como a gente falou de propósito, o propósito da Banlec é ajudar. E nesse momento o Mike é muito mais importante que eu, em vários sentidos, na área de tecnologia. E tecnologia é muito mais remunerado do que venda, então, do que comercial. Então hoje ele ganha mais do que eu, sem ego nenhum. E eu vou numa roda de amigo, o pessoal fala, não, mano, mas tu paga mais um funcionário? Fala, mano, ele é muito mais importante que eu. Tira Ele ele do que rolê faz pra tudo o ver. negócio girar. Então ele tem que ganhar mais, porra. Tá certo. Exato. E a galera demora a entender isso. Mas a gente que tá empreendendo, que tá tendo iniciativa assim, consegue compreender, sabe? Ah, legal. Adorei. Muito bom. Vai acabar? Vai acabar? A gente Ai, que também pena, foi ouve. 20 minutos A gente só. também ouve a nossa audiência. Antes era tipo 45 minutos a 1 hora. E a gente tá deixando agora 1h30. Nossa audiência queria Né? Se que a gente deixar, tivesse 3 fica até horas de 3 podcast. horas. Eles não querem parar. de Falei, assistir aí a gente vai ativar agora a monetização pra eles pagarem, pra gente poder pagar Ah, mais. boa, tem que ter retorno. E, gente, É. antes de encerrar, eu queria muito parabenizar vocês, de verdade, pela iniciativa. Eu não gravei o nome de todo mundo, então eu quero saber. Vamos falando na ordem. Daniela. Renata. Ana. Fabi. E Carla. Carla. Pronto. Você sabe que eu acho que tem um pessoal também que não decora o nosso nome. Tem, que é porque assiste, assim, porque é. não se inscreveu no canal. Mas você sabe que tem uma coisa que a gente também, pensando em feedback, a gente não fala o nosso nome. E aí quem não Falaram vê já isso. Já falaram o isso pra gente no vídeo, Spotify, né? A pessoa, ela não sabe. Ela Porque não reconhece pela voz. Às vezes, se a pessoa assiste o vídeo, ela, Aparece ela escrito sabe o nosso a gente, ela nome, vai… é. De tanto assistir, ela já sabe que minha voz é a minha, né, tal. Sim. Mas se a pessoa só assiste no Spotify, a gente não fala O nosso nome. quem é, a pessoa não sabe. Mas sabe uma coisa, Dani? Se a pessoa se inscrever no nosso canal do YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas, ela vai receber lá uma notificação de que tem um episódio novo no ar. E aí ela vai acabar acostumando com a nossa voz. E só 20% das pessoas que assistem estão inscritas. A pessoa vem, Não, e eu assiste faço- inteiro e não se inscreve. no Faço canal. meu compromisso de ajudar na divulgação também. A gente Ó, tem um banco de dados 23 enorme mil ali. fotógrafos. Então a gente manda um e-mail pra todo mundo ali, obrigada. faz um post collab ali no Instagram, contem com a gente perfeito. pra fazer isso, com Vamos certeza. crescer junto. Vamos fazer Vamos crescer. esse mercado Então, crescer. o nosso lema na Banlec é esse: bora crescer junto. Sabe? A gente só cresce se o Tamo fotógrafo alinhado. crescer. Então tem que ser assim, sabe? É cooperação. Essa Operação, Então, É o nosso bora lema. crescer junto. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, vai lá conhecer o trabalho da Banlec e nos vemos no próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.